Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 461. As palavras caíram como um feitiço na sala silenciosa. Modi parou de franzir a testa no meio da carranca. A mão de Kingsley apertou o encosto da cadeira de Amélia. Tonks piscou com a boca entreaberta. Do outro lado da mesa, Cedric olhava fixamente como se tivesse levado um tapa. Sully e Cho trocaram um olhar rápido com os olhos arregalados. A pena de lavender caiu de seus dedos e fez um barulho seco no chão. As gêmeas Patil se remexeram desconfortavelmente, com expressões idênticas oscilando entre confusão e choque. Angelina ergueu uma sobrancelha, com a boca contraída como se não tivesse certeza se ouvirá direito. Meghan e Alicia nem se deram ao trabalho de disfarçar o espanto. Para qualquer pessoa fora do círculo íntimo de Harry, a revelação foi como um soco no estômago, como um balaço perdido. O único olho bom de Modi se estreitou enquanto ele se inclinava ligeiramente para frente na cadeira. Uma Horcrux viva, disse ele, as palavras secas, mas carregadas de suspeita. Isso ainda não explica nem metade da história. Harry deu de ombros com naturalidade, como se estivessem discutindo tempo em vez de magia que divide almas. Para quem não sabe, uma Horcrux é uma âncora de alma. Coisa feia. Alguém esconde parte da sua alma em um objeto para que, se o corpo morrer, a alma ligada à âncora impeça a pessoa de partir. Ele tamborilou os dedos na mesa. Os detalhes são mais sombrios, então vamos pular essa parte. Mas é o seguinte, para uma Horcrux funcionar, você precisa guardar parte da sua alma em algum lugar. No meu caso, conforme fui crescendo, um fragmento da alma de Voldemort ficou preso em mim como uma maldição terrível. Isso provocou uma forte inspiração na outra ponta da mesa. Cho chegou a cobrir a boca com a mão. Aprendi a separar as coisas, continuou Harry com naturalidade, num tom despreocupado. Descobri até como acessar as memórias que vieram junto com elas. Conveniente, não é? Dumbledore endireitou-se tão rapidamente que as pernas da cadeira rangeram no chão. Oh, Harry! Começou ele, como se estivesse prestes a lhe dar um aviso sincero. Harry sorriu. Não se agarre à varinha como se eu tivesse me tornado um vilão, professor. Eu ainda sou eu. Ele acenou com a mão num gesto relaxado, quase preguiçoso. Não sou imprudente o suficiente para deixar as memórias de um Lorde das Trevas se misturarem com as minhas. Transformei-as em algo como imagens em movimento e as observei à distância. Sem contaminação. Garanto-lhe que as memórias de Voldemort não me fizeram achar que caldeirões de veneno de cobra sejam o auge da decoração. Detalhes de como consegui isso, acrescentou Harry com um leve sorriso irônico. Isso é segredo meu e fica a seu critério adivinhar. Pela barba de Merlin, murmurou Kingsley. Pule direto para as partes boas, eu digo, murmurou Tonks, apoiando o queixo na palma da mão. Você ao menos conseguiu alguma informação útil com isso? Muitas coisas, respondeu Harry. Onde ele escondia suas Horcruxes. Quais eram inúteis? Seus chiliques quando os planos davam errado. Tudo muito educativo. O olho mágico de Modi girou, fixando-se em Harry. Há quanto tempo você sabe disso? Sobre a Horcrux em você? O sorriso de Harry não vacilou. Tempo suficiente para removê-lo sem ter que cantar balada sobre o quão difícil foi. Dumbledore ergueu levemente a mão, como se quisesse retomar o controle da sala. Harry, você não pode imaginar o quão perigoso. Eu posso, interrompeu Harry com naturalidade. E mesmo assim eu fiz. Porque deixar a alma de Voldemort se instalar na minha cabeça sem pagar aluguel não estava nos meus planos. Os olhos de Dumbledore percorreram a sala, procurando algum sinal de surpresa, alguma inspiração repentina. Não encontrou nada. Amélia Bones permanecia imóvel como sempre, seu olhar penetrante o atravessando como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Os alunos, o círculo de amigos de Harry, nem sequer piscaram. Daphne e Tracy pareceram levemente divertidas. Hermione escrevia em seu caderno como se estivesse anotando uma lista de compras. Neville estava sentado com a postura rígida, mas não confuso. Luna desenhava algo no ar com os dedos. Eles já sabiam. Isso significa que eu não preciso morrer para que Voldemort morra, como a profecia insinuava. Estou livre do vínculo da alma. Dumbledore abriu a boca, mas Harry não lhe deu chance. Mas essa não é a parte importante, não é, professor? O tom de Harry era leve, quase coloquial. A verdadeira questão é, há quanto tempo você sabe? A mão do velho parou onde pairava sobre a mesa. Harry sempre soube que Dumbledore estava preparando algo para ele. Em seu primeiro ano, toda a aprovação com a pedra filosofal não tinha nada a ver com a pedra em si, era um teste. Uma maneira de cultivar o complexo de herói. Cada pequeno desafio havia sido cuidadosamente planejado. Altruísmo, coragem, sacrifício. Tudo óbvio em retrospectiva. Hermione e Rony não o ajudaram por acaso. Eles foram incentivados, até mesmo influenciados, a mantê-lo nesse caminho. Agora tudo estava dolorosamente claro. Dumbledore queria que ele morresse. De livre e espontânea vontade. Que caísse direto nas mãos de Voldemort, acreditando ser a única maneira de acabar com ele. O que Harry ainda não conseguia entender era porque o velho tinha deixado aquilo chegar a esse ponto. Os olhos de Dumbledore se voltaram para ele, indecifráveis pela primeira vez em anos. Há quanto tempo, disse Harry novamente, você sabe que eu sou uma Horcrux? Finalmente Dumbledore falou, sua voz ainda irritantemente suave. Eu suspeitei após os eventos em Godric's Hollow. Confirmei isso no seu terceiro ano. Tracy soltou uma risada curta, vazia e sem humor, confirmou? E você não pensou em mencionar isso? Daphne cruzou os braços. Deixe-me adivinhar. Você achou que mantê-lo no escuro o prepararia melhor. O olhar de Dumbledore desviou-se brevemente para ela, mas voltou-se para Harry. Havia razões. Eram bons? Perguntou Harry com leveza. Porque, do meu ponto de vista, parece que você estava tentando criar um mártir. Maude resmungou de seu canto. Potter, você está falando com Albus Dumbledore. O farol da luz. Harry bufou. Mas parece uma lanterna bruxuleante.
Ele vem tentando levar as pessoas a algum lugar há anos, mas ninguém tem muita certeza de onde. Dumbledore não caiu na provocação. Juntou as mãos à frente do corpo, parecendo calmo demais para um homem que acabará de ser acusado de guardar o segredo de uma Horcrux por anos. Harry, eu agi no que acreditava ser o bem maior. Harry inclinou a cabeça. O bem maior, era isso? Foi isso que você disse a si mesmo quando me deixou com os Dursleys? Ou quando decidiu deixar um pedaço de Voldemort na minha cabeça até o momento certo? Os olhos de Amélia se fixaram em Dumbledore. Você sabia que Potter tinha um pouco de você sabe quem dentro dele e não fez absolutamente nada? Eu precisava ter certeza, disse Dumbledore com voz suave. E o conhecimento? Harry não conseguiu conter o riso. Deixe-me ser claro, começou ele, olhando para os rostos na sala. Desde a primeira viagem de trem, percebi que Ron Weasley e Hermione Granger haviam sido manipulados. Os feitiços não eram óbvios, eram sutis, cuidadosamente lançados por alguém com muito poder. Ron entrou na minha cabine, elogiando a Grifinória e falando mal da Sonserina desde o início. Hermione, brilhante como é, chegou com seu próprio roteiro, pronta para me ajudar. Mas quando percebeu que eu não precisava da ajuda dela e que já era bom o suficiente, Hermione bufou. Bom o suficiente, não é? Provocou ela, arqueando uma sobrancelha. Harry sorriu para ela e continuou sem hesitar. De repente ela mudou de atitude. Decidiu me pedir ajuda, o que não combinava nada com a personalidade dela. Parecia forçado demais. Foi aí que eu percebi que alguém estava armando uma cilada. Eu simplesmente não conseguia enxergar o quadro completo ainda. Seus olhos percorreram a mesa, detendo-se em Neville por um instante. E então eu me perguntei, por que esses dois? Por que não outra pessoa? Ron Weasley, sem ofensa, Gina, Fred e George não tinham nada de particularmente único. Hermione, brilhante sim. Trabalhadora com certeza, mas uma estranha cultura mágica, assim como eu. Então a ficha caiu. Os Weasleys são traidores do sangue. Eu sou um puro sangue, o menino que sobreviveu famoso, mas criado com humildade pelos trouxas. Hermione era uma nascida trouxa. É um coquetel perfeito de propaganda anti-Voldemort. 3 amigos de mãos dadas. Uma foto para a primeira página do Profeta Diário. Então havia Neville Longbottom, continuou Harry com naturalidade. Atordoado por um feitiço de longa duração. Neville enrijeceu um pouco, mas não disse nada. Pela primeira vez, um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Dumbledore. Desapareceu quase instantaneamente, mas Harry o percebeu. Assim, Neville, disse Harry suavemente. O quieto e desajeitado Neville. Só que ele nem sempre foi desajeitado, não é? Alguém se certificou disso. Ele era uma ameaça. Precisavam distraí-lo. Fácil de afastar. E assim, o caminho ficou livre para que eu assumisse o protagonismo. Harry olhou diretamente para Dumbledore. Então minha pergunta é, diretor, quem teve a capacidade de lançar todos esses feitiços? Teve acesso aos perfis de todos os alunos do primeiro ano e planejou tudo para me transformar em um mártir com mentalidade de herói. Alguém que estaria disposto a morrer para levar Voldemort consigo? Dumbledore estava calmo como água parada. Essas são acusações sérias, meu rapaz. Você está insinuando que eu estava por trás de todos esses feitiços e manipulações? Não que tenhamos certeza da sua conjectura. Harry se levantou sua cadeira arrastando suavemente no chão de pedra. Que assim seja. Hoje você veio para salvar Voldemort. Eu sei que não foi um acidente. Sei que Fawkes poderia ter vindo sem quebrar as proteções. E sei que você achou que era a coisa certa a fazer. O bem maior, não é? Sua voz não se elevou, mas cada palavra soou cortante. Você não suportou vê-lo encurralado sem o seu grande final. Ótimo. Não sei por que você acha que o bem maior precisa nos levar a nós dois e francamente não me interessa. Mas pode ficar tranquilo, diretor. Destruí todas as suas Horcruxes. O que restou de sua alma é fraco demais para criar muitas outras. Mesmo que ele crie, eu as encontrarei e terminarei o serviço. Apenas fique fora do nosso caminho. Ele se virou sem esperar por uma resposta. Capítulo 462. Daphne e Tracey já estavam de pé, sacudindo a fuligem e o pó de giz. Astoria lançou a Dumbledore um olhar levemente divertido enquanto jogava a mochila por cima do ombro. Susan empurrou a cadeira para trás com um leve ruído, levantando-se ao lado de Hermione e Luna. Nenhuma delas falou com o diretor. Até logo, Kingsley. Tia, disse Harry com um aceno de cabeça, dando um aceno casual para Amélia e Shacklebolt. Enquanto seu grupo seguia com Tonks, prontos para retornar a Hogwarts, Nigel falava na mente de Harry. Foi sensato Harry confrontá-lo nesta altura do campeonato? Harry esboçou um leve sorriso enquanto atravessavam a estação de flu do Ministério. Sábio? Talvez não. Necessário? Com certeza. Quando o grupo retornou a Hogwarts, McGonagall estava de pé rígida, ao lado da antiga escrivaninha de Dumbledore, com as sobrancelhas já franzidas, enquanto se virava para eles. Senhor Potter. Ela rosnou. Gostaria de explicar por que o senhor e este bando decidiram fugir do castelo sem permissão. O senhor sabe muito bem que é proibido entrar na sala do diretor sem autorização. Harry cumprimentou casualmente. Boa noite, professor. Suponho que poderíamos explicar, mas levaria mais tempo do que o senhor gostaria, e tenho quase certeza de que seu chá já esfriou. Os olhos de McGonagall se estreitaram perigosamente. Isso não é motivo para suas piadas, Sr. Potter. As proteções detectaram saídas não autorizadas. Quero um relato completo do que você estava fazendo. Harry aproximou-se da mesa e colocou um pergaminho dobrado cuidadosamente à frente de McGonagall. Talvez queira ler isto antes de começarmos com a bronca, professora, disse ele educadamente. McGonagall franziu a testa ao pegar o pergaminho. Seus olhos penetrantes percorreram o texto, e a cada linha, a cor sumia de seu rosto. É ele, você. Ela gaguejou, olhando fixamente para Harry, sua compostura habitual se quebrando. Sim, senhora, disse Harry com naturalidade. Ele, violação do ministério.
Fomos convocados sob o protocolo de emergência. Diga-me o que aconteceu, exigiu McGonagall, enquanto se deixava cair na cadeira. Durante a meia hora seguinte, eles repassaram tudo em detalhes. Do momento em que o cartão metálico queimou contra a perna de Harry até a rápida saída de Hogwarts, cada detalhe da invasão do Ministério foi exposto. Ele explicou como o grupo havia treinado para tais emergências por meses, como Amélia havia emitido o protocolo autorizando o uso da lareira e por que eles foram convocados em vez de esperar por reforços adultos. Daphne explicou em detalhes as defesas que haviam preparado no Departamento de Mistérios. Tracy observou como as iscas foram usadas no Salão das Profecias para enganar Voldemort. Susan e Hermione descreveram como conseguiram conter os dementadores nos corredores. Como Voldemort havia conseguido superar diversas armadilhas. Ele também não minimizou o duelo. Descreveu como Voldemort chegou sozinho, mas depois invocou milhares de dementadores corrompidos à sua vontade. Como o grupo se manteve firme, com patronos cruzando o salão enquanto Harry trocava maldições com o Lorde das Trevas. Quando ele chegou à parte em que Dumbledore apareceu, quebrando a fechadura da chave de portal do Ministério e dando a Voldemort a brecha para escapar, os lábios de McGonagall se contraíram, mas ela não o interrompeu. Ela leu o pergaminho novamente. Os olhos percorrendo a caligrafia precisa de Amélia Bones enquanto Harry explicava como as proteções do Ministério falharam sob o clarão da Fênix. Os outros o apoiaram sem hesitar. Quando terminaram, a sala ficou em silêncio. McGonagall permaneceu imóvel com os dedos pressionados contra as têmporas, encarando o pergaminho como se ele pudesse explicar como um grupo de alunos havia conseguido deter o próprio Lorde das Trevas. A voz de McGonagall falhou ligeiramente ao falar, embora ela tenha tentado mantê-la firme. Retornem aos seus aposentos comunais, por favor. Harry acenou com a cabeça em sinal de concordância. Claro, professora. Boa noite. Virando-se nos calcanhares, ele saiu a passos largos com seu grupo seguindo atrás. Isso poderia ter corrido melhor, murmurou Tracy baixinho. Poderia ter sido pior, respondeu Daphne com leveza, embora sua voz carregasse um toque de irritação. Harry esboçou um leve sorriso. Embora seu alvo principal tivesse escapado, ele agora tinha a profecia completa. Mais importante, confirmava o que Nicholas o alertara o tempo todo. Dumbledore não estava apenas tentando guiar os eventos, ele havia dado a Voldemort a chance de fugir. Isso resolvia tudo. Harry não ia arriscar a vida pelo bem maior de ninguém. Se Voldemort quisesse um ato final, Harry escreveria o roteiro ele mesmo. Uma semana depois, o ano letivo terminou com o banquete de despedida. Dumbledore, que estivera visivelmente ausente durante a maior parte do ano, finalmente apareceu no último dia. Ele não fez muita coisa. Apenas sentou-se em sua cadeira de sempre no centro da mesa, oferecendo um leve sorriso de vez em quando. Como se quisesse lembrar a todos que ainda estava vivo e não havia desaparecido para se juntar a Merlin no além. Não que a maioria dos alunos se importasse. Com Voldemort de volta e a credibilidade da escola em frangalhos, a habitual corrida para o expresso de Hogwarts havia se transformado em algo completamente diferente. Os pais não estavam muito dispostos a mandar seus filhos para o trem novamente. Não quando metade deles acreditava que os Comensais da Morte não hesitariam em descarrilá-lo no meio do caminho para Londres. Ao final da tarde, grupos de família se espalhavam pelo pátio, trazendo consigo filhos e filhas. Não acho que teremos um verão tranquilo, não é? Disse Tracy, lançando um olhar para Harry. Harry ergueu uma sobrancelha. Silêncio? Com a história por perto? Nem pensar. A história mostrou a língua. Eu me comportei muito bem, obrigada. Harry balançou a cabeça, divertido. Comporte-se por pelo menos uma semana. Vou verificar como você está antes que o Ministério mande alguém te repreender. A multidão ao redor deles diminuiu à medida que mais famílias buscavam seus filhos. Um a um, os amigos de Harry se aproximaram para se despedir. Susan o abraçou rapidamente antes de se juntar a Hannah, ambas acenando enquanto cruzavam a linha de proteção. Tente não se meter em muitas encrencas durante o verão, Harry, disse Susan, embora seu tom fosse de brincadeira. Sem promessas, respondeu Harry. Neville apertou brevemente o ombro dele. Escreva se surgir alguma novidade. Harry acenou com a cabeça. Você também. A Astoria foi a última a se apresentar com as mãos na cintura, parecendo uma irmãzinha irritada. É melhor você não sumir o verão inteiro, disse ela. Você ainda me deve aquela ida a floreios e borrões. Eu não esqueci, disse Harry, agachando-se um pouco para que ficassem cara a cara. Comporte-se, ou mandarei Tracy ficar de olho em você. A Astoria fez uma careta de falso desgosto. Ela é pior que você. Ei, disse Tracy de trás deles, eu ouvi isso. Harry endireitou-se com um pequeno sorriso. Vamos lá, diabinho. Suma daqui. A Astoria bufou, mas o abraçou com força antes de sair correndo para onde seus pais a esperavam. Daphne demorou-se mais um instante, ajustando a alça da bolsa. Até logo, disse ela baixinho. Harry encontrou o olhar dela e assentiu uma vez. Você vai. Ela esboçou um leve sorriso antes de dar um passo para trás e se juntar à irmã. Quando o último do grupo atravessou as proteções, Harry se virou para Hermione, que o esperava com sua própria bolsa na mão. Pronta? Ela sentiu com a cabeça. Vamos antes que meus pais comecem a se preocupar. Eles se afastaram um pouco da multidão. Harry checou as proteções, então pegou em seu braço. Um estalo seco depois, eles apareceram em frente a uma casa de tijolos bem cuidada em uma rua tranquila dos trouxas. Os ombros de Hermione relaxaram ao avistar seus pais esperando perto da porta. Ela se virou para Harry com um pequeno sorriso. Obrigada por me trazer aqui. A qualquer hora, disse Harry. Tente não antagonizar todo o ministério enquanto eu estiver fora, acrescentou ela, arqueando uma sobrancelha. Harry deu um sorriso irônico. Onde está a graça nisso? Ela balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder o sorriso. Adeus, Harry. Até logo, Granger. Hermione subiu a trilha correndo enquanto seus pais acenavam. Harry acenou educadamente com a cabeça antes de aparatar com outro estalo, sumindo da rua silenciosa.
Capítulo 463. Em 1º de setembro, Harry estava na estação King's Cross com o resto de seus amigos. A locomotiva escarlate do expresso de Hogwarts passando silenciosamente à frente deles. O cheiro de óleo e fumaça pairava no ar, misturando-se com a conversa fraca dos alunos que passavam apressados com seus baús e corujas. Astoria deu um suspiro exagerado enquanto ajeitava a bolsa no ombro. Por que estamos pegando o trem de novo? Perguntou, franzindo o nariz como se a ideia a ofendesse pessoalmente. Harry soltou uma risadinha. Tia Amélia disse que agora que Voldemort está quase derrotado, devemos usá-lo. Tradição e tudo mais. O expresso de Hogwarts é considerado o meio de transporte icônico para os alunos. Daphne lançou-lhe um olhar de soslaio, com os lábios a contrair-se. Isto tem a ver com Slughorn, não é? Harry assentiu com um sorriso irônico. Muito provavelmente. Ele tem influência em metade do ministério, inclusive na tia Amélia. Um coro de suspiros surgiu do grupo. Draco, com uma postura um pouco rígida, examinou a plataforma movimentada como se esperasse que alguém saltasse sobre eles. Ainda não consigo acreditar que os gêmeos se formaram, murmurou, quase desconfiado. Isso quebrou o clima tenso. Eles riram da ideia. Depois dos testes de magia extremamente exaustivo, eles nem pensaram em ir para o ministério, disse Tracy, com um toque de divertimento na voz. Foram direto para o beco diagonal abrir aquela loja de artigos de brincadeira. Você também viu, acrescentou Susan sorrindo. Eles já estão considerando construir um segundo em Hogsmeade. O rosto de Cho se iluminou com isso, o orgulho em sua voz evidente. Cedric começou no ministério. Sim, as notas do Cedric nos testes de magia extremamente exaustivo eram impressionantes. Como ele tinha feito parte do grupo que manteve o ministério funcionando durante o ataque de Voldemort, e com notas que deixariam a maioria dos professores com inveja. Amélia garantiu que uma vaga estaria esperando por ele assim que se formasse. O mesmo aconteceu com Angelina e Alicia. Mesmo tendo cogitado trabalhar com as gêmeas no beco diagonal, acabaram desistindo da ideia. Pansy balançou a cabeça com os lábios franzidos. Ainda não consigo acreditar que Dumbledore demitiu Tonks. Meghan revirou os olhos, fazendo aspas exageradas com os dedos, incentivando-a a buscar melhores oportunidades. Sua voz ficou áspera em tom de deboche. Aparentemente, ela estava desperdiçando seus talentos ensinando. Parece coisa do Dumbledore, disse Tracy. Se ele não consegue controlá-los, logo diz que é potencial desperdiçado. Gina olhou para Harry, erguendo uma sobrancelha. Quebrar a maldição não mudou muita coisa, não é? Harry deu de ombros levemente, um sorriso discreto curvando o canto da boca. Algumas coisas estão além de qualquer maldição, Gina. Não dá para consertar tudo. Hermione se pronunciou. É sobre Slughorn. Dumbledore o quer de volta para poções, e para abrir espaço, transferiu Snape para a defesa contra as artes das trevas. Ele está ansioso por esse cargo há anos. Harry ergueu um dedo preguiçosamente, como se estivesse declarando o óbvio. Isso. Os demais gemeram quase em uníssono. A plataforma estava lotada como não se via há anos. Nos últimos anos, quase ninguém confiava no trem depois da confusão com o professor Comensal da Morte e o retorno de Voldemort. Agora, com o poder de Voldemort em declínio, o expresso de Hogwarts estava de volta à moda. Embora as novas medidas de segurança do ministério provavelmente tivessem algo a ver com isso. Luna, radiante como sempre, remexeu na bolsa e tirou sua carta de Hogwarts. Olha só isso. Ela virou o pergaminho e apontou para perto da parte de baixo. Em letras garrafais lia-se: incentivamos fortemente os alunos a utilizarem o expresso de Hogwarts. Não só uma equipe completa de aurores e bruxos assassinos estará a bordo, como o professor Slughorn e Harry Potter também viajarão no trem. Isso provocou uma série de resmungos do grupo. Pela barba de Merlin, murmurou Gina, com um sorriso irônico. Transformaram você num sistema de segurança ambulante, Harry. Sutil como sempre, murmurou Tracy. É melhor do que ser o garoto propaganda deles, disse Hannah, com leveza. Daphne ergueu uma sobrancelha. Eu diria que é ambos. Você é um fator de dissuasão e uma propaganda do ministério. Tudo em um só pacote. Após o duelo no ministério, a notícia se espalhou rapidamente. Se não fosse por aquela fotografia perfeitamente cronometrada de Harry imobilizando Voldemort no chão, com a varinha apontada para o peito do Lorde das Trevas, metade do mundo bruxo não teria acreditado na história. Um aluno do 5º ano resistindo a Voldemort? Ridículo. Mas a imagem circulou como fogo em palha seca. E de repente pais estavam escrevendo cartas para a escola dizendo que se sentiriam mais seguros enviando seus filhos no trem se o próprio Harry Potter estivesse a bordo. Susan deu uma risadinha discreta, colocando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha. Você se tornou a versão de Hogwarts de um guarda-costas. Melhor ele do que o Filch, disse Gina com um sorriso. Não sei, disse Tracy preguiçosamente. Filch perseguindo comensais da morte com um esfregão teria sido divertido. Logo embarcaram no trem, o grupo ocupando um grande compartimento perto do meio. As malas estavam cuidadosamente guardadas embaixo dos assentos, e Astoria já havia reivindicado o lugar da janela como seu, enquanto o trem dava partida, saindo da estação com um leve chiado. Daphne e Tracy conversavam baixinho do outro lado da rua, enquanto Gina estava sentada de pernas cruzadas no chão, procurando um baralho de cartas na bolsa. Susana e Hannah ocupavam o outro canto da mesa, inclinando-se para frente para fofocar sobre algo que fez Susana sorrir de canto. Neville, sentado ao lado de Hermione, balançava a cabeça em fingida desaprovação enquanto Luna agitava um exemplar de O Pasquim como se fosse um texto sagrado. A porta do compartimento deslizou, abrindo-se com um leve ruído. Uma aluna do 3º ano, ofegante, estava parada na porta, segurando com tanta força uma pilha de cartas que seus nós dos dedos estavam brancos. Eu deveria entregar isso para todos vocês, disse ela, as palavras atropelando-se.
Seus olhos arregalados se fixaram em Harry, e foi como se o resto do grupo tivesse deixado de existir. Olá, Eleanor, disse Harry com um sorriso. A pobre garota soltou um guincho tão alto que fez Tracy conter o riso. Oi, Harry, Eleanor conseguiu dizer em um sussurro. Harry estendeu a mão e pegou as cartas das mãos dela. Como está sua mãe? Melhor, espero? Eleanor assentiu com muita força, seus cachos balançando com o movimento. Sim, ela está completamente recuperada. Obrigada por perguntar. Que bom ouvir isso, disse Harry com um tom afetuoso. Tenha cuidado na volta, está bem? Sim. Você também, gaguejou Eleanor, saindo do compartimento tão rápido que quase tropeçou nos próprios pés. Assim que a porta deslizou e se fechou, Tracy soltou um resmungo baixo. Você deixou a coitada quase desmaiando só por ter dito o nome dela. Harry arqueou uma sobrancelha, colocando as cartas no assento ao lado dele. Você preferiria que eu a aterrorizasse por diversão? Melhor do que fazê-la corar assim, disse Daphne, com os lábios se curvando em divertimento. Gina deu um sorriso irônico. Sinceramente, Harry, você se tornou o galã de Hogwarts sem nem se esforçar. Não é minha culpa, respondeu Harry, pegando uma das cartas e abrindo-a rapidamente. A culpa é do profeta. Assim murmurou Susan, revirando os olhos. Metade dos editoriais hoje em dia parece que estão planejando a lista de convidados do seu casamento. É melhor que não, disse Tracy, fingindo um olhar fulminante. Não estamos servindo nem metade do mundo bruxo britânico. Astoria ergueu os olhos de seu lugar junto à janela, com uma expressão inocente demais para ser confiável. Por favor, vocês seriam todas um desastre como damas de honra. Eu teria que carregar o casamento nas costas. Hannah caiu na gargalhada, levando a mão à boca. Hermione balançou a cabeça com um sorriso indulgente. Sinceramente, Astoria. Não há incentivo, murmurou Daphne, embora o leve sorriso que lhe surgia nos lábios atraísse. Harry, ficaria muito feliz se você me acompanhasse para um almoço rápido no compartimento C. Sinceramente. Professor H.F. Slogono. Ele cantarolou baixinho enquanto distribuía o restante das cartas pelo compartimento, entregando-as aos destinatários. Como era de se esperar, todas tinham a mesma caligrafia impecável, convidando-os para um almoço com Slogono. Vamos? Perguntou Nott, já rasgando o próprio saco. Ele parecia mais curioso do que qualquer outra coisa. Harry ergueu uma sobrancelha. Depende. Você gostaria de ver o Horácio tentando colecionar pessoas como se fossem figurinhas de sapo de chocolate? Tracy balançou a cabeça com um sorriso. Talvez valha a pena só para ver quem ele está perseguindo. Ele provavelmente já está babando pelo pequeno fã-clube do Potter. Assim, disse Daphne com naturalidade, examinando a própria carta. Aposto 2 galeões que ele começa com as conexões da família Longbottom antes de passar para a tia de Susan. Depois vem Potter, a joia da coroa, o santo graal de Slogono. Joia da coroa, Harry repetiu com desdém. Pelo menos ganhe uma almofada de veludo e uma placa. Astoria sorriu. Você vai ganhar uma vitrine inteira se deixar. Ele provavelmente já está na metade do planejamento. Surpreendente que todos nós tenhamos sido convidados. Hannah ergueu uma sobrancelha. Capítulo 464. Hermione acenou com a mão. Ele convida alunos promissores para sua pequena rede, filhos e filhas de famílias influentes, bruxas e bruxos talentosos, até mesmo nascidos trouxas, se tiverem habilidades excepcionais. Ele gosta de manter conexões. A brilhante, murmurou Zabine, recostando-se preguiçosamente. Outro professor à procura de favoritos. Mal posso esperar. E então, perguntou Pansy, jogando distraidamente uma mecha de cabelo por cima do ombro. Vamos dar atenção a ele, ou ficar onde estamos? Vamos lá, disse Harry simplesmente, colocando a carta de volta no envelope. É a primeira semana de aula. Melhor ver que tipo de jogo ele está aprontando logo de cara. Concordo, disse Daphne com um pequeno aceno de cabeça. Além disso, prefiro lidar com ele agora do que tê-lo rondando por aí mais tarde. Você fala como se ele fosse algum tipo de predador, disse Neville com leveza, embora o canto de sua boca se curvasse para cima em sinal de divertimento. Daphne nem sequer pestanejou. Em termos da Sonserina, ele é. Só que um Sonserino educado. Isso provocou um resmungo de Susan, que cutucou Hannah com o cotovelo. Parece que vamos jantar e assistir a um espetáculo. Ou uma armadilha, acrescentou Astoria. Talvez ele nos atraia e depois nos faça mexer caldeirões a noite toda. Harry olhou para ela de relance e deu um sorriso irônico. Se ele fizer isso, você será a primeira a ser oferecida. Astoria fez uma careta. Horrível. Você vai sobreviver, disse Tracy secamente. Hermione se levantou, guardando suas anotações na bolsa. É melhor não fazê-lo esperar. Se ele for como eu li, vai encarar atrasos como uma ofensa. Então vá na frente, disse Harry, levantando-se. Vamos terminar logo com isso antes que o chá esfrie. As outras seguiram o exemplo. Susan guardou a carta cuidadosamente na bolsa, como se o convite de Slughorn fosse apenas mais um item para catalogar, enquanto Tracy virou a sua. Deveríamos apostar em quanto tempo ele levará para invocar seu clube do Slug? Perguntou ela. Dou-lhe 5 minutos, respondeu Daphne com naturalidade, dobrando o convite e guardando-o no bolso. Se ele durar mais do que isso, ficarei impressionada. Aposto 3 galeões que ele começa a refeição falando maravilhas sobre Harry, acrescentou Susan. Harry arqueou uma sobrancelha. Só 3. Isso é um insulto. Ao menos façam valer a pena o meu tempo. Um grupo de alunos mais novos espreitava enquanto eles passavam, cochichando freneticamente, com os olhos arregalados ao avistarem Harry à frente do grupo. Um garoto chegou a deixar cair um sapo de chocolate no colo, olhando fixamente como se tivesse visto o próprio Merlin. O coitado provavelmente pensa que a gente duela com Lordes das Trevas antes do café da manhã, murmurou Daphne, em voz alta o suficiente para Harry ouvir. Deixe-o acreditar nisso, disse Blythe casualmente.
Talvez isso o impeça de pedir autógrafos. Autógrafos? Você quer dizer pedidos de casamento? Provocou Susan. O profeta ainda publica aquelas listas horríveis de solteiros elegíveis. Harry revirou os olhos, mas não discutiu. Se alguém me mandar outro poema de amor amaldiçoado, vou devolvê-lo com anotações. Hermione, caminhando logo atrás dele, deu uma risadinha. Anotado? Só você para marcar os erros de ortografia deles em vermelho. Alguém precisa elevar os padrões, respondeu Harry secamente, empurrando a porta do compartimento C. Lá dentro, Horácio Slughorn estava sentado, empoleirado como um sapo bem alimentado numa cadeira pequena demais, seu bigode de morsa tremendo enquanto olhava para cima. O compartimento havia sido ampliado com um feitiço de extensão para acomodar o grupo, a mesa posta com talheres e alguns pratos fumegantes já dispostos. Ah, Harry, meu rapaz! Exclamou Slughorn radiante, levantando-se com uma rapidez surpreendente para alguém do seu tamanho. E que companhia brilhante você tem! Absolutamente deslumbrante. Tracy inclinou-se ligeiramente para frente, sussurrando baixinho, nem deixaram os pratos esfriarem. Harry conteve um sorriso e deu um passo à frente. Professor Slughorn, prazer em conhecê-lo. Que maravilha mesmo, disse Slughorn, com a voz ao mesmo tempo calorosa e melosa. Devo dizer, ouvi falar muito de você, e desses jovens bruxos e bruxas tão talentosos também. Entrem, por favor, não sejam tímidos. Sentem-se. Astoria avançou rapidamente e garantiu um lugar perto da janela, balançando as pernas enquanto se acomodava. Daphne e Tracy sentaram-se ao lado de Harry, enquanto Hermione e Neville ocuparam cadeiras em frente. Susan e Hannah trocaram um sorriso discreto ao encontrarem seus lugares no fundo da mesa. Slughorn bateu palmas e os pratos se encheram novamente em um redemoinho de vapor. Agora, comam. Vocês vão precisar de energia para um novo ano em Hogwarts, não é? Principalmente com o nível de talento que vejo diante de mim. Seus olhos percorreram o grupo como os de um colecionador observando uma sala repleta de artefatos inestimáveis. Ginny riu trocando um olhar com Luna. Eu sabia, disse ela, sem emitir som. Harry fingiu não notar. Em vez disso, pegou uma fatia de rosbife e disse, já ouvimos falar dos seus famosos encontros, professor. Imagino que este seja um deles. Direto ao ponto. Gostei disso. Slughorn deu uma risadinha, recostando-se na cadeira. Sim, pode-se dizer isso. Gosto de manter contato com alunos promissores. Nunca se sabe quem poderá mudar o mundo um dia. Quer dizer que nunca se sabe quem pode ter parentes influentes? Murmurou Tracy, provocando uma tosse abafada de Susan, que claramente estava se esforçando para não rir. Slughorn ou não ouviu ou preferiu ignorá-la. Ora, é notável quantos dos meus antigos alunos alcançaram a grandeza. Ministros, aurores, estrelas do quadribol, até mesmo um ou outro inventor. E agora aqui está você, o próprio Harry Potter, sentado na minha cabine. Harry esboçou um leve sorriso, estendendo a mão para pegar seu suco de abóbora. Sou apenas Harry, professor. Modesto. Tão modesto. Mas não, insisto. Você já enfrentou você sabe quem e saiu ileso. Slughorn balançou o dedo, como se o repreendesse por usar de modéstia. E esses seus excelentes amigos, uma companhia verdadeiramente excepcional. Os lábios de Daphne se contraíram. Bem, nós tentamos. Neville, que estava silenciosamente passando manteiga em um pãozinho, finalmente falou. O senhor não ensinou meus pais, professor? Sim, senhor. Longbottom, não é? Claro. Eu dei aulas para seus pais. Alunos excelentes. Que espírito. Os olhos de Slughorn brilharam. E pelo que ouvi, o senhor herdou muito disso. Neville se mexeu um pouco na cadeira, mas não respondeu. Do outro lado da mesa, Luna ergueu os olhos, interrompendo a inspeção do prato. O senhor já convidou um Snorkack de chifre enrugado para um desses almoços, professor? Slughorn piscou. Não posso dizer que sim. Que pena, disse Luna simplesmente antes de voltar a comer. Ginny levou a mão à boca, disfarçando um sorriso. Harry deixou a conversa fluir ao seu redor por um momento, observando Slughorn tentar encantar cada membro do grupo por sua vez. Ele não estava surpreso. A reputação do homem de colecionar alunos era bem merecida. Finalmente Slughorn voltou-se para ele. Agora, Harry, preciso perguntar. Como é? Estar no centro de tudo. Os jornais dizem que você... Harry o interrompeu com um sorriso preguiçoso. Professor, eu também li esses jornais. Metade deles acha que eu tenho chifres. A outra metade acha que eu duelo com dragões por esporte. Eu não acreditaria em tudo que eles publicam. Daphne disfarçou o riso com a mão. Tracy nem se deu ao trabalho de esconder o dela. Slughorn deu uma risadinha rouca. Você é esperto, meu rapaz. Muito esperto. Bem, não importa o que os jornais digam. Para mim, está claro que você é extraordinário. Assim como seus pais. O sorriso de Harry não se desfez, embora seus olhos tenham se tornado ligeiramente mais penetrantes. Tenho certeza de que você tem muitas histórias sobre eles. Histórias. Slughorn sorriu radiante. Mais do que consigo contar, mas vamos deixar isso para outra hora, certo? Temos um semestre inteiro pela frente. Tracy recostou-se na cadeira. Então, professor, quantos alunos o senhor planeja convidar este ano? Bem, veremos, disse Slughorn com uma piscadela. Depende de quem me chamar a atenção. Harry pegou outra fatia de pão. Bem, professor, espero que o chá faça jus à sua reputação. Slughorn sorriu radiante como se Harry tivesse acabado de elogiar suas habilidades em duelos. Vai sim, meu rapaz. Sempre vai. Capítulo 465. O trem parou bruscamente na estação de Hogsmeade, com o vapor subindo em densas nuvens enquanto os alunos desembarcavam em grupos. O grupo de Harry se movia despreocupadamente. Astoria saltitando levemente na ponta dos pés enquanto Daphne mantinha uma mão firme no ombro da irmã para impedi-la de se adiantar demais.
O banquete estava tão animado como sempre. Os alunos do primeiro ano olhavam boquiabertos para o teto encantado, enquanto os alunos mais velhos se dirigiam às mesas de suas casas em grupos barulhentos e tagarelas. Dumbledore estava no pódio, suas vestes de um tom vibrante de roxo, e fez seus habituais discursos de início de ano letivo. Harry estava sentado entre Daphne e Tracy na mesa da Sonserina, passando manteiga calmamente num pãozinho enquanto Dumbledore apresentava ao professor Slughorn. O homem corpulento caminhou até a mesa dos professores com um largo sorriso, recebendo aplausos educados. A verdadeira decepção veio quando Snape foi confirmado como novo professor de defesa contra as artes das trevas. Um gemido coletivo surgiu das mesas da Grifinória e da Lufa-Lufa. Os alunos do primeiro ano foram conduzidos para fora do salão principal, seguindo os monitores como patinhos. Os alunos mais velhos se dirigiram para seus salões comunais. Harry fez seu discurso de costume, lembrando-os de não envergonhar a casa e de manter um comportamento exemplar. Não sejam idiotas, concluiu simplesmente, recebendo alguns acenos nervosos antes que os mais novos se dispersassem para seus dormitórios. Resolvido, disse ele, lançando um olhar para Daphne. Vamos lá. Eles saíram da sala comunal e foram até a sala de reuniões dos monitores. Após o término da reunião, eles partiram, Harry caminhando ao lado de Daphne enquanto se dirigiam para a reunião dos monitores. A sala de reuniões já estava agitada quando Harry empurrou a porta. Cho estava perto da frente, o distintivo de monitora-chefe brilhando à luz da tocha enquanto falava com um pequeno grupo de monitores. Ao lado dela, Cormac Selagem encostava-se à mesa com ares de quem se achava no direito de dar as cartas, por ser monitorado pelo seu distintivo de monitor-chefe. Seu sorriso vacilou um pouco quando viu Harry entrar com Daphne ao seu lado. Potter, disse Cormac, endireitando-se como se quisesse demonstrar alguma autoridade. Harry acenou com a cabeça. Selagem. Daphne ofereceu um sorriso educado, mas não disse nada enquanto se dirigiam para os outros. Algumas cadeiras adiante, Harry avistou Gina e Luna, ambas usando seus novos distintivos de monitoras do quinto ano. O sorriso de Gina era radiante enquanto ela cumprimentava com um aceno de mão. Já era hora de você aparecer, brincou ela. Tive que deixar a euforia passar, respondeu Harry secamente, sentando-se em um assento. Luna sorriu suavemente. Que bom que você veio. Cormac estava prestes a nos dar um discurso sobre liderança e masculinidade. Parece fascinante, disse Harry com um sorriso irônico. Logo depois, Neville e Hermione entraram, sentando-se nos lugares mais próximos de Harry. Hannah veio em seguida com Padma logo atrás. O grupo de Harry naturalmente ficou mais perto, espalhando-se pela fileira em um grupo disperso. Quando os últimos monitores entraram e se acomodaram, Cho e Cormac ficaram na frente, tentando demonstrar alguma autoridade. Cho, sempre a monitora-chefe impecável, falou com clareza enquanto começava a distribuir os horários das patrulhas. Cormac, por outro lado, exalava a arrogância de alguém que achava que o distintivo em seu peito lhe dava o direito de estar ali. Quando os chefes de turma chegaram, cada um deles proferiu algumas palavras incisivas, lembretes sobre conduta, horários de recolher e a importância da união entre as turmas. E então saíram apressadamente, deixando os monitores sozinhos com Cho e Cormac. O silêncio tomou conta da sala assim que as pilhas de pergaminhos foram esvaziadas, exceto pelo leve som de pergaminhos sendo desdobrados. Ao redor do círculo, franzidos de testa começaram a surgir enquanto os olhares percorriam as programações. Até mesmo a testa de Cho se enrugou enquanto ela lia a sua. Ela ergueu o olhar bruscamente. Cormac, disse ela com a voz carregada de confusão. Por que Harry está em patrulha noturna com Ernest? Todos os olhares na sala se voltaram para eles ao mesmo tempo. Harry não disse uma palavra. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele se recostava um pouco na cadeira, os dedos tamborilando distraidamente na borda do pergaminho à sua frente. O maxilar de Cormac se contraiu, mas ele tentou disfarçar com um encolher de ombros casual. Pareceu lógico juntá-los. Potter já passa tanto tempo vagando por aí. A patrulha noturna combina. Cho bufou baixinho pelo nariz e estendeu a mão. Entregue os horários. Eles precisam ser refeitos. Os olhos de Cormac se estreitaram e ele endireitou os ombros com um olhar fulminante. Você está minando minha autoridade como monitor-chefe, Cho? Cho não se intimidou. Em vez disso, soltou uma risada curta, mais divertida do que calorosa. Que autoridade? Você ouviu a vice-diretora, não ouviu? Ela disse que Harry está isento das funções regulares de monitor, se assim o desejar. Ele tem outras obrigações, como administrar o clube de duelos. Cormac cruzou os braços, cerrando os dentes. E daí? Vamos deixá-lo relaxar agora? Cho esfregou o nariz, balançando levemente a cabeça como se já tivesse ouvido o suficiente. Faça um favor a si mesmo, Selagem. Abandone essa pose de rei do castelo antes que tudo desmorone. Acredite em mim, não vai te fazer bem nenhum. Anthony Goldstein ergueu uma sobrancelha. Então vamos descartar todos esses horários? Sim, disse Cho secamente, já recolhendo os pergaminhos dos prefeitos mais próximos. Vamos redesenhá-los corretamente. Você é inacreditável, murmurou Cormac. Bem, era isso. Foi preciso a coragem de um tolo da Grifinória para enfrentar Harry naquele momento. Mas Cormac não era um inimigo, apenas um idiota barulhento. Cho lidou com ele antes que Harry precisasse se preocupar. No dia seguinte, a aula de defesa contra as artes das trevas começou com a habitual movimentação dos alunos procurando seus lugares. Conversas ecoavam pela sala até que a porta se abriu com um leve rangido. Snap entrou, as vestes esvoaçando levemente enquanto caminhava até sua mesa. Senhor Potter, disse Snape arrastando as palavras, acomodando-se em sua cadeira, faça a chamada e avalie a situação atual desta ralé. Harry levantou-se suavemente, já examinando a sala com o olhar. Certo, disse ele.
Snap não precisou dizer mais nada. Não era a primeira vez que ele deixava Harry sozinho com uma turma. Assim que a lista terminou, Harry colocou o pergaminho de lado e percorreu a sala, questionando a turma sobre teoria defensiva e testando seus feitiços. Não era nada elaborado, apenas contra-ataques simples, feitiços básicos de proteção e uma rápida verificação das posturas de duelo. Ele corrigiu alguns movimentos de varinha aqui e ali, apontou erros de posicionamento dos pés e manteve o ritmo acelerado. Os alunos não ousaram relaxar com ele e Snape observando, embora Snape não tenha movido um dedo. Ele estava sentado em sua mesa, lendo papéis como se Harry conduzindo a aula fosse a coisa mais natural do mundo. Quando Harry terminou, entregou suas anotações. Snap deu uma olhada rápida, seus olhos percorrendo a página antes de assentir bruscamente. Daqui em diante, anunciou Snape, sua voz cortando um murmúrio baixo na sala. Eu cuidarei da teoria e da magia de nível superior. O Sr. Potter ministrará as aulas práticas durante o clube de duelos. Não houve protestos. A maioria da turma parecia aliviada. E assim, a aula começou de fato. Snap iniciou uma palestra avançada sobre proteções mágicas e os princípios por trás dos contrafeitiços. Ao entrarem na sala de aula fresca com paredes de pedra, foram imediatamente atingidos pelo aroma de ervas cozidas e uma leve fumaça. Slughorn já se movimentava freneticamente perto da frente, seu corpo rechonchudo mal cabendo atrás da mesa enquanto mexia em uma variedade de caldeirões e frascos. Seu rosto corou levemente pelo esforço, e seu bigode de morsa se contraiu enquanto ele ajustava a rolha de um dos frascos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 466. Muito bem, muito bem, muito bem, exclamou Slughorn, sua voz estrondosa ecoando pelo teto alto. Escamas à mostra, pessoal. Kits de poções prontos. E não se esqueçam de seus exemplares de poções avançadas, vocês vão querer tê-los abertos daqui a pouco. Slughorn voltou cambaleando para o centro da sala, estufando o peito como um sapo tentando parecer imponente. Muito bem, meus jovens e excelentes fabricantes de poções. Bradou ele batendo palmas com tanta força que alguns alunos se assustaram. Preparei algumas poções para vocês examinarem. Nada muito difícil. Apenas o tipo de coisa que vocês devem reconhecer à primeira vista se quiserem ter alguma chance de passar nos seus níveis incrivelmente exaustivos de magia. Estas, meus queridos, são as poções que separam os bons dos excelentes. Ele caminhou com passos pesados em direção ao caldeirão mais próximo da mesa da Sonserina, onde um vapor pálido subia preguiçosamente em espirais. O líquido em seu interior era límpido e imóvel, borbulhando levemente nas bordas. Então, disse Slughorn, radiante enquanto juntava as mãos sobre a barriga, quem pode me dizer o que é isto? Hermione ergueu a mão imediatamente antes que ele terminasse de falar. Sim, senhorita Granger, é claro, disse Slughorn cordialmente, gesticulando em sua direção como um maestro convidando um solista. É Veritaserum, senhor, disse Hermione secamente. Uma poção incolor e inodora que força quem a bebe a dizer a verdade. Muito bom mesmo, exclamou Slughorn com o bigode tremendo de prazer. Você tem toda a razão. Uma poção perigosa, essa, 3 gotas, e até o bruxo mais reservado revelará seus segredos mais profundos. Blythe recostou-se ligeiramente, murmurando baixo o suficiente para Harry ouvir. Ainda bem que ele não deixou cair nada no suco de abóbora no café da manhã, né? Nott deu um leve sorriso. Slughorn já se dirigia apressadamente para o próximo caldeirão, este contendo uma mistura espessa e borbulhante de cor verde-lama. O cheiro que emanava dele era pungente, tão forte que fez os alunos da Corvinal mais próximos torcerem o nariz. Ah, essa é um pouco mais complicada, disse Slughorn com entusiasmo. Aparece em vários panfletos do Ministério ultimamente. Alguém se arrisca a dar um palpite? Hermione ergueu a mão no ar mais uma vez. Sim, senhorita Granger. É a poção polissuco, senhor. Excelente, exclamou Slughorn, batendo palmas. Muito impressionante. Essa poção complexa leva um mês inteiro para ser preparada adequadamente. Não que eu precise avisar nenhum de vocês para não darem um gole, a menos que queiram que brotem tentáculos ou pelos. Um deles era um líquido perolado e brilhante que parecia girar sozinho, com a superfície brilhando levemente como madrepérola. Assim, disse Slughorn, baixando um pouco a voz, como se estivesse apresentando algo particularmente precioso. E quanto a esta beleza? A mão de Hermione se ergueu novamente. Os olhos de Slughorn brilharam com um leve divertimento. Você está facilitando demais as coisas, senhorita Granger. Mas sim, é a Mortentia, senhor. A poção do amor mais poderosa do mundo. Em cheio, disse Slughorn com uma risadinha. E eu diria que você reconheceu pelo brilho característico, não é? Material maravilhoso, embora altamente perigoso nas mãos erradas. Hannah inclinou ligeiramente a cabeça. Por que o cheiro é diferente para cada pessoa? Perguntou, curiosa. O bigode de Slughorn se contraiu. Ah, uma observação perspicaz, senhorita Abbott. A senhora tem toda a razão. A Mortentia tem um cheiro diferente para cada um de nós porque reflete o que mais nos atrai, quer saibamos disso ou não. Ele ergueu um dedo curto, a voz quase vibrando de entusiasmo. Não deveria ter que explicar isso a vocês. Vocês são os que desenvolveram as poções de detecção e contra-ataque. Uma descoberta tremenda. Sr. Potter, o senhor e seus amigos fizeram algo notável para a comunidade mágica. Quando li sobre isso no ano passado, fiquei boquiaberto. Mal podia acreditar no que via. Tive que testar pessoalmente e deixe-me dizer, funcionou maravilhosamente. Tracy recostou-se na cadeira com um sorriso irônico. Não tínhamos a intenção de revolucionar a fabricação de poções, professor. Só não queríamos ser pegos de surpresa por venenos. Bem, eu diria que você fez mais do que revolucioná-lo, disse Slughorn com uma risada. Você salvou vidas. Isso não é pouca coisa. Harry deu de ombros levemente, recostando-se no banco. Eles tinham o cérebro, eu só mexi o caldeirão.
Tracey soltou um resmungo discreto, e Daphne lançou-lhe um olhar frio, mas nenhuma das duas disse uma palavra. Susan deu um sorriso irônico, balançando a cabeça como quem diz claro que sim. Até Hermione ergueu uma sobrancelha, embora não o tenha pressionado. Todos sabiam que ele estava minimizando a situação. Pela primeira vez na vida, Harry Potter estava tentando parecer humilde. Era algo tão raro que ninguém queria estragar o momento. Slughorn, é claro, pareceu encantado com a resposta. A modéstia. Essa é a marca do verdadeiro talento, meu rapaz. Parabéns a todos vocês, de verdade. Ele até deu uma pequena salva de palmas. Os elogios continuaram por mais alguns instantes, com Slughorn radiante ao se entusiasmar com a notável engenhosidade e a admirável iniciativa do grupo. Por fim, Slughorn bateu palmas, o som cortando o murmúrio baixo na sala. Muito bem, vamos continuar. Ele gesticulou em direção ao caldeirão mais próximo de sua mesa, o vapor pálido subindo preguiçosamente em direção ao teto. A Mortentia não cria amor de verdade, é claro, disse ele com a voz rica e jovial. É impossível fabricar ou imitar tal coisa. Não, isso causará apenas uma forte paixão, uma obsessão na verdade. Essa é provavelmente a bebida mais perigosa desta sala, acrescentou Slughorn gravemente. Sim, sem dúvida. Seus olhos brilharam enquanto percorriam a turma novamente. Quando vocês tiverem vivido tanto quanto eu, aprenderão a não subestimar o poder do amor obsessivo. E agora, disse Slughorn, com um tom mais animado, é hora de começarmos a trabalhar. Senhor, o senhor não nos disse o que tem naquele ali, disse Ernie Macmillan apressadamente. Ele apontou para um pequeno caldeirão preto na mesa de Slughorn. A poção dentro do caldeirão brilhava como ouro derretido, gotas grossas saltando e respingando como se tivessem vida própria. Curiosamente, nenhuma gota transbordou da borda. Oh, disse Slughorn, com seu bigode de morsa tremendo como se estivesse esperando por essa pergunta. Harry tinha certeza de que sim. A pausa dramática pareceu ensaiada. Sim, isso mesmo, disse Slughorn com ar solene. Uma poçãozinha muito curiosa. Félix Felicis. Ouviu-se um leve suspiro vindo da mesa do outro lado do corredor. Presumo, disse Slughorn, virando-se com um sorriso, que a senhorita Granger saiba o que Félix Felicis faz. A mão de Hermione já estava meio erguida. É sorte líquida, disse ela rapidamente. Te dá sorte. Correto, senhorita Granger. 10 pontos para a Grifinória. O sorriso de Slughorn se alargou. Sorte líquida. Sim, é uma poçãozinha engraçada, Félix Felicis, disse Slughorn. Extremamente difícil de fazer e desastrosa se der errado. No entanto, se preparada corretamente como esta, você verá que todos os seus esforços tendem a ter sucesso, pelo menos até o efeito passar. Por que as pessoas não bebem isso o tempo todo, senhor? Perguntou Terry Boot, ansioso. Porque em excesso causa vertigem, imprudência e uma perigosa autoconfiança excessiva, disse Slughorn. Tudo em excesso faz mal, sabe? É altamente tóxico em grandes quantidades. Mas se tomado com moderação e muito ocasionalmente. O senhor já experimentou? Perguntou Michael Corner com grande interesse. 2 vezes na minha vida, disse Slughorn. Uma vez quando eu tinha 24 anos, outra quando eu tinha 57. 2 colheres de sopa tomadas no café da manhã. 2 dias perfeitos. Ele olhou sonhadoramente para o horizonte. Independentemente de ele estar representando ou não, pensou a turma, o efeito foi bom. E isso, disse Slughorn, aparentemente voltando à realidade, é o que oferecerei como prêmio nesta lição. Havia um silêncio no qual cada bolha e gorgolejo das poções ao redor parecia amplificado 10 vezes. Um frasquinho de Félix Felicis, disse Slughorn, tirando do bolso um minúsculo frasco de vidro com rolha e mostrando-o a todos. Suficiente para 12 horas de sorte. Do amanhecer ao anoitecer, vocês terão sorte em tudo que tentarem. Agora devo avisá-los de que Félix Felicis é uma substância proibida em competições organizadas. Eventos esportivos, por exemplo, exames ou eleições. Portanto, o vencedor deverá usá-la apenas em um dia comum, e observar como esse dia comum se torna extraordinário. Então, disse Slughorn de repente com um tom de voz mais vigoroso, como vocês pretendem ganhar meu fabuloso prêmio? Bem, abrindo na página 10 de poções avançadas. Temos pouco mais de 1 hora, tempo suficiente para vocês tentarem preparar a poção da morte viva. Sei que é mais complexa do que qualquer coisa que já tenham tentado, e não espero uma poção perfeita de ninguém. Quem se sair melhor, porém, ganhará o pequeno Félix. Mãos à abra. Ouviu-se um ruído de raspagem quando todos aproximaram seus caldeirões e alguns baques altos quando as pessoas começaram a adicionar pesos às balanças, mas ninguém disse nada. A concentração na sala era quase palpável. Harry balançou a cabeça com um sorriso. A essa altura, todos em seu círculo seriam capazes de preparar a poção da morte viva de olhos fechados, se pressionados. Ele sinceramente se perguntava como Slughorn planejava decidir qual tentativa era a melhor. Provavelmente o homem pretendia improvisar. Ainda assim, Harry não precisava de Félix Felicis. Se quisesse, poderia preparar uma receita perfeita na sala virtual e estocar o suficiente para inundar o beco diagonal 2 vezes. Mas isso não importava. Mas ele sabia que Félix Felicis não era pura sorte. Sorte não era algo que se pudesse engarrafar e beber como suco de abóbora. Não importava quantos panfletos do ministério tentassem fazer parecer que a mágica resolvia tudo. O que ela realmente fazia era aguçar os sentidos, impulsionar os instintos à exaustão e dar ao bebedor a dose certa de confiança imprudente para aproveitar oportunidades que normalmente perderia. Combine isso com uma percepção aguçada e um sutil impulso metafísico e vai lá. Sorte líquida. Nigel falou na mente de Harry. A tentativa de engarrafar a sorte.
A arrogância da humanidade nunca deixa de me divertir. Harry balançou a cabeça, sem se dar ao trabalho de responder. As microadivinhações ainda eram uma maravilha à sua maneira, se é que se podia chamá-las assim. A Félix Felicis produzia efeitos brilhantes, e não havia como negar que sua reputação perdurava há séculos por um bom motivo. Ainda assim, a sorte, a verdadeira sorte, era o caos encarnado. Não era o tipo de coisa que um caldeirão pudesse preparar. Era por isso que as pessoas falavam em alinhamento dos astros. Nenhuma poção, por mais potente que fosse, poderia engarrafar a pura aleatoriedade do universo. Ao final da aula, Slughorn parecia completamente atônito. Metade da sala ainda estava envolta numa leve névoa de vapor de poções. Mas era impossível não notar seus olhos arregalados enquanto ele percorria os caldeirões impecáveis. Daphne, Tracy, Susan, Hannah, Neville, Hermione, Pansy, Blaise, Draco e Nott prepararam lotes impecáveis da poção da morte viva. As poções brilhavam com o tom perolado da perfeição de livro didático. Até mesmo Parvati, Padma, Meghan e Lavender, que só se juntaram ao grupo de Harry no ano passado, não ficaram muito atrás. Elas ainda não estavam exatamente no mesmo nível, mas seus trabalhos superavam facilmente os do resto da turma. Harry, por outro lado, tinha obtido um resultado aceitável. Não era brilhante nem terrível, apenas bom o suficiente para evitar que Slughorn levantasse uma sobrancelha. Ele nem sequer olhou para o próprio caldeirão enquanto ajudava Parvati a ajustar o ritmo da mistura mais cedo. Pela barba de Merlin, murmurou Slughorn por fim, com o bigode tremendo enquanto examinava as fileiras de frascos reluzentes. Eu acho que nunca vi um grupo preparar uma bebida com tanta consistência. Extraordinário. Absolutamente extraordinário. Tracy recostou-se no banquinho, os lábios tremendo enquanto murmurava para Daphne. Deveríamos contar a ele que praticamos isso no quarto ano? Deixe-o com suas ilusões, murmurou Daphne de volta, lançando um olhar divertido para Slughorn. 10 pontos para cada um de vocês. Ah, por onde eu começo? Disse Slughorn, sua voz ficando mais aguda a cada palavra. Sonserina, Lufa-Lufa, Grifinória, e Corvinal também. Trabalho maravilhoso, todos vocês. Senhorita Davis, Senhorita Greengras. Excepcionais, simplesmente excepcionais. 10 pontos para cada uma. E o Sr. Longbottom, calma aí, rapaz. Vejo que herdou a disciplina dos seus pais. 10 pontos. Neville acenou educadamente com a cabeça, sem cair na provocação. Senhorita Granger, eu não esperava menos. 10 pontos para a Grifinória. Hermione esboçou um pequeno sorriso. Obrigada, professor. Senhorita Parkinson, Sr. Zabini. Trabalho esplêndido. E vocês também, Sr. Malfoy, Sr. Nott. Todos vocês, 10 pontos para cada um. A voz de Slughorn suavizou-se quando ele parou em frente ao banco de Padma e Parvati. E as gêmeas Patil, progresso notável. E Senhorita Jones, Senhorita Brown, suas poções podem não ser perfeitas, mas estão anos-luz à frente do que costumo ver nesta fase. Meghan esboçou um pequeno sorriso, enquanto Lavender ajeitava a barra da manga, claramente tentando não demonstrar um sorriso radiante. Blaise inclinou ligeiramente a cabeça. Nosso objetivo é agradar, senhor. Muito bem, disse Slughorn, com os olhos brilhando enquanto continuava andando. Ele parou diante do caldeirão de Harry, piscando uma vez. Ah, Potter, uma tentativa respeitável sem dúvida, mas não é bem material para o clube do Slug, sugeriu Harry suavemente, com os lábios se curvando num sorriso irônico. Bobagem, meu rapaz, disse Slughorn rapidamente, embora seu bigode tenha se contraído como se tivesse sido pego em flagrante. Todo mundo tem dias ruins, não é? Ouso dizer que até eu já preparei 1 ou 2 poções medíocres. Slughorn bateu palmas mais uma vez, o rosto corado de entusiasmo. Trabalho brilhante hoje, pessoal. Absolutamente brilhante. Anotem, turma. É isso que acontece quando diligência e talento nato se encontram. Ou quando você morre de medo das sessões de estudo do Potter, murmurou Meghan para Padma. Nott deu um sorriso irônico para Harry do outro lado do banco. Então, e a recompensa, senhor? Slughorn parou abruptamente, agarrando o pequeno frasco de Félix Felicis como se ele pudesse resolver seu dilema. Seus olhos percorreram fileiras de frascos, cada um contendo uma poção da morte viva impecável. Como eu poderia escolher? Murmurou Slughorn. Na verdade, tenho opções de sobra. Susan inclinou-se para frente no banquinho, com o queixo apoiado na mão. Se ele der para uma de nós, as outras vão se revoltar, disse ela em tom fingidamente sério. Motim é um termo um pouco forte, disse Blaise arrastando as palavras lá do fundo, mas eu poderia considerar uma sabotagem leve. Harry caiu na gargalhada, balançando a cabeça. Se todos nós somos perfeitos, talvez a recompensa vá para o menos perfeito. Parece justo. Neville sorriu. Nesse caso, Harry, você acabou de se candidatar. Isso provocou algumas risadinhas. Hermione sorriu de canto enquanto ajeitava sua pilha de anotações. Ou, sugeriu ela com leveza, poderíamos dividir a recompensa. Preparar outra leva e dividir entre nós. Compartilhar a sorte? Pansy deu uma risadinha irônica. Isso me parece a coisa mais lufa-lufa que eu já ouvi. Hannah revirou os olhos de forma bem-humorada. Lufa-lufa ou não, isso resolveria o problema. Slughorn ergueu a mão, balançando a cabeça como se a mera ideia o ofendesse. Oh, não. Félix Felicis não é o tipo de coisa que se divide. Meias medidas nunca funcionam com uma bebida como esta. Ou você tem sorte ou não tem. Daphne virou-se ligeiramente, lançando a Harry um olhar que dizia que ele podia resolver a situação à vontade. Harry recostou-se preguiçosamente no banquinho, com as mãos apoiadas na borda. Tenho uma ideia, disse ele casualmente. Fique com ela, professor. Entregue para a turma do ano que vem. Talvez isso os inspire a se organizarem. Os Sonserinos sorriram em uníssono. Você está falando sério, disse Slughorn, pescando para ele. Harry deu de ombros levemente. Nós fazemos a nossa própria sorte.
Capítulo 467. Os dias seguintes transcorreram sem maiores problemas. As aulas entraram em um ritmo previsível. Hogwarts parecia determinada a fofocar sobre o duelo de Harry no Ministério como se fosse a última temporada da revista Witch Weekly. Foi só na manhã de sábado, no meio do café da manhã, que uma coruja apareceu com um envelope simples com o brasão de Hogwarts. Harry o pegou com uma mão, rompendo o lacre. Um convite. Quando Harry chegou à gárgula que guardava a escada em espiral, ela nem se deu ao trabalho de pedir uma senha. A pedra deslizou suavemente para o lado e ele subiu na escada móvel sem hesitar. A porta do escritório abriu-se com um leve rangido. A Harry disse Dumbledore de trás de sua mesa, com as mãos cuidadosamente cruzadas sobre uma pilha de pergaminhos. Ele parecia absurdamente calmo, como se não tivesse praticamente arruinado meses de preparação durante o fiasco no ministério. Diretor cumprimentou Harry levemente, acariciando Fawkes antes de se acomodar na cadeira em frente, cruzando uma perna sobre a outra. Isso não vai demorar, vai? Tenho planos para mais tarde. Dumbledore esboçou um leve sorriso. Tentarei ser breve. Apreciado. Por um instante o velho estudou, aqueles penetrantes olhos azuis fazendo sua habitual dança de eu sei mais do que você pensa. Harry retribuiu o olhar com frieza completamente indiferente. Eu queria falar sobre o ministério, começou Dumbledore. Parece que lhe devo um pedido de desculpas. As sobrancelhas de Harry se ergueram num leve tremor. Você? O diretor inclinou ligeiramente a cabeça. Não previ que minha chegada perturbaria tanto as enfermarias. Em retrospectiva, deveria ter sido mais cauteloso. Isso é um eufemismo, disse Harry com leveza. Você deu a Tom a oportunidade que ele precisava. Se o seu objetivo era uma entrada dramática, você acertou em cheio. Dumbledore não se intimidou com a provocação. Entendo sua frustração. Você acha mesmo? Perguntou Harry, inclinando a cabeça. Porque, do meu ponto de vista, pareceu bastante conveniente. Você aparece, quebra o bloqueio, e Voldemort sai como se fosse o dono do lugar. Me perdoe se eu não considerar isso apenas azar. O velho suspirou, recostando-se na cadeira. Você acha que eu pretendia que ele escapasse? Harry não respondeu de imediato. Levou um tempo, examinando as prateleiras de instrumentos zumbindo e papéis esvoaçando como se fossem muito mais interessantes do que a conversa. Eu acho, disse Harry finalmente, com um tom calmo, mas tenso, que você é muito bom em fazer as coisas parecerem acidentes quando não são. Os dedos de Dumbledore tamborilavam suavemente na mesa. Garanto-lhe, Harry, que não tenho nenhum desejo de ver Tom Riddle livre para causar estragos. Mas ele é, disse Harry, com a voz ainda leve. Engraçado como as coisas funcionam. Por um instante, o silêncio pairou sobre a sala, quebrado apenas pelo leve tic-tac de um dos dispositivos de latão do diretor. Harry, disse Dumbledore finalmente, independentemente do que você acredite, continua empenhado em garantir a derrota de Voldemort. Os lábios de Harry se curvaram levemente, embora seus olhos permanecessem frios. Ah, não duvido. Só sei que você quer que seja nos seus termos. Dumbledore cruzou as mãos sobre a mesa, um leve sorriso surgindo em seu rosto como se as palavras de Harry o tivessem divertido. E quais seriam esses termos, Harry? Aqueles em que você controla cada movimento, cada resultado, para que tudo se encaixe perfeitamente na sua pequena visão de como as coisas deveriam terminar. Harry recostou-se na cadeira, cruzando uma perna sobre a outra. O problema é que você escolheu o ator principal errado para essa atuação. O olhar do diretor não vacilou, mas houve uma ligeira mudança em sua postura. Não tenho intenção de forçá-lo a nada. Harry deu uma risadinha discreta, recostando-se na cadeira como se o peso do que estava prestes a dizer mal o afetasse. Veja bem, tenho uma opinião bem diferente sobre isso, diretor. É uma longa história, então me perdoe se eu tomar o seu precioso tempo. Dumbledore não hesitou. Ele simplesmente acenou levemente com a cabeça e fez um gesto para que Harry continuasse. Então vamos por partes, certo? Disse Harry num tom leve, quase coloquial. Você ouviu a profecia primeiro. Além do vidente, você era o único que a conhecia por completo, além daquele pequeno bisbilhoteiro que correu para Voldemort com um trecho. Depois disso, você organizou 3 ataques com 3 mulheres grávidas na época, garantindo que elas se opusessem a Voldemort 3 vezes. Porque, é claro, você já tinha descoberto quem se encaixava na profecia, não é? A expressão de Dumbledore não mudou, mas Harry percebeu um leve lampejo naqueles olhos azuis. Ele prosseguiu. Parece um pouco absurdo à primeira vista, não é? Mas tive o prazer de assistir a uma das memórias do meu pai. Uma pequena joia que ele deixou. É datada de pouco antes de junho. Ele e Frank Longbottom queriam participar de uma incursão, mas você os proibiu, alegando a paternidade iminente deles. Responsável, não é? Estranho, no entanto. Bertram Bones não teve o mesmo privilégio, mesmo com a esposa grávida também. A única diferença é que Hannah Bones estava 1 mês atrás da minha mãe. O tom de Harry ficou um pouco mais severo, embora seu rosto permanecesse calmo. E então Bertram Bones participa daquela incursão e convenientemente morre, deixando a pobre senhora Bones viúva. Que pena, não é? Especialmente porque aquela incursão representou sua terceira oposição a Voldemort. Mais uma profecia cumprida. Dumbledore não disse nada, seus dedos repousando levemente sobre a mesa como se esperasse uma oportunidade. Harry inclinou a cabeça, seu leve sorriso inabalável. E tem a capa da invisibilidade do meu pai. Foi tirada bem antes do ataque de Voldemort para matá-los, não é? Engraçado, se eles a tivessem, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas não, um certo professor queria estudá-la na época. Harry, Dumbledore começou, mas Harry levantou a mão preguiçosamente para interrompê-lo. E não vamos esquecer o feitiço Fidelius.
Sempre me pareceu estranho que o guardião do segredo não pudesse ser você, ou até mesmo meu próprio pai. Não, tinha que ser Sirius, que se atirava nas batalhas como um cão raivoso sem trocadilho, ou o rato. Claro, o rato era o risco óbvio, mas você deixou como estava. Uma coisa curiosa sobre o feitiço Fidelius, diretor. Quando o guardião do segredo morre, todos que sabem o segredo se tornam guardiões. Você sabia disso. Então, por que arriscar com Sirius ou Pettigrew? Uma leve ruga surgiu entre as sobrancelhas de Dumbledore, mas Harry não havia terminado. Vamos avançar alguns meses, certo? Pettigrew trai meus pais. Eles estão mortos. Eu sobrevivo graças ao sacrifício da minha mãe. E onde eu acabo? Com os Dursleys. Plano brilhante, não é? O tom de Harry era calmo, quase divertido, embora seus olhos fossem penetrantes. Enquanto o mundo mágico me aclama como a segunda vinda de Merlin, eu cresço trancado no armário, trabalhando como um escravo, sem nunca sequer saber que magia existia. Eu achava que meus pais eram uns bêbados perdulários. Foi o que Vernon me disse. E eu acreditei. Harry inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sabe quantas vezes meus braços foram quebrados antes de eu completar 11 anos, diretor? Quantas vezes fui mandado sangrando para aquele armário? Quantas noites fui dormir com fome? Até a água era um privilégio. E o senhor me deixou lá. Dumbledore abriu ligeiramente a boca, mas Harry não lhe deu essa chance. O plano era me tornar humilde? Me transformar no pequeno herói perfeito, grato o suficiente para rastejar para fora daquela casa e me jogar na minha varinha para o seu bem maior? Era essa a ideia? Porque se era, parabéns. Você quase conseguiu. Harry endireitou-se novamente, tirando um grão de poeira invisível da manga. E muito obrigado por deixar uma abortada para me vigiar. Arabella Fig é adorável, mas sério, o que ela ia fazer? Jogar biscoitos velhos nos comensais da morte se eles aparecessem? A voz de Dumbledore estava calma, mas agora mais suave. Harry, eu acreditava que a proteção do sangue de sua mãe o manteria a salvo. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Seguro? Acho que você tem razão. Nenhum comensal da morte jamais encostou um dedo em mim, mas Vernon Dursley garantiu que eu aprendesse o valor de ficar quieto e fora de vista. Sabe, eu costumava pensar que a magia resolveria tudo quando eu chegasse aqui. Acontece que ela só tornou os jogos mais complicados. O velho não disse nada, apenas cruzou as mãos sobre a mesa, a imagem da serena compostura. Harry recostou-se mais uma vez com uma expressão fria. Então não vamos fingir que isso era sobre a minha segurança. Era sobre controle. Você queria uma arma, uma que não questionasse ordens. Os olhos azuis do diretor não vacilaram, mas havia agora uma leve tensão ao redor deles, como rachaduras em uma máscara polida. A voz de Harry baixou um pouco, com um leve traço de divertimento surgindo nas bordas. Você falhou nesse quesito, aliás. Dumbledore não respondeu imediatamente. Seus dedos tamborilaram uma vez na mesa antes de pararem. Você é muito perspicaz, Harry, disse ele finalmente com um tom firme. Talvez mais do que eu imaginava. Harry soltou uma risada estridente. Então você está admitindo isso? Dumbledore exalou pesadamente, os ombros curvando-se como os de um velho que carregava os erros do mundo inteiro sobre os ombros. Não sei o que você quer que eu diga, Harry. Harry balançou a cabeça, ainda com aquele pequeno sorriso divertido. Você sabe que dominei a oclumência, não sabe? Presumo que tenha percebido isso quando tentou invadir minha mente no primeiro dia em que pisei nesta escola. Isso lhe valeu um leve lampejo no olhar de Dumbledore, quase imperceptível, mas Harry o percebeu mesmo assim. Assim, disse Harry casualmente, com um sorriso que se alargava um pouco. Mesmo assim, eu conseguia sentir quem estava tentando vasculhar minha mente. É engraçado como a oclumência não só impede a entrada de pessoas como também permite que você organize cada memória como se fossem arquivos. Ele bateu com o dedo na lateral da cabeça, olhando para o diretor. Sabe, talvez seja porque a alma de Voldemort estava alojada no meu crânio como um inquilino indesejável, mas consigo me lembrar daqueles primeiros dias com muita clareza. O dia em que ele matou meus pais. Os gritos. O clarão verde. Está tudo aqui. O maxilar de Dumbledore se contraiu quase imperceptivelmente. Mas depois continuou Harry com um tom leve como se estivessem conversando sobre o tempo, quando revisei tudo cuidadosamente, catalogando, indexando, encontrei outra lembrança. Uma que eu nem sabia que tinha, bem em frente à casa dos Dursley. Você e a vice-diretora Amy McGonagall estavam lá, com a Grid chegando comigo, conversando. Os olhos de Harry se estreitaram, embora seu sorriso não tenha vacilado. Ela perguntou se o senhor poderia fazer algo em relação à cicatriz. O senhor se lembra do que disse, diretor? O senhor disse, mesmo que pudesse eu não faria. Cicatrizes podem ser úteis. O silêncio que se seguiu foi tão denso que era difícil de suportar. Os dedos de Dumbledore se curvaram levemente sobre a mesa, como se ele estivesse tentando não apertar a madeira com muita força. Isso foi um momento de honestidade, não foi? Harry interrompeu suavemente, com a voz calma, quase provocadora. Nada de discurso sobre o amor que tudo vence ou sacrifícios nobres. Apenas o albus prático, ponderando se devia consertar algo ou deixar como estava porque isso poderia me tornar mais útil mais tarde. Fiz o que achei certo, disse Dumbledore em voz baixa. Harry bufou. Você sempre faz isso, não é? Esse é o seu problema. Você se convenceu de que cada movimento que faz é para o bem maior, mesmo que isso signifique deixar um bebê na porta de uma casa no meio da noite e ir embora. Os lábios de Dumbledore se contraíram, mas ele não disse nada. Sabe qual é a melhor parte? Acho que você realmente acreditou que estava me ajudando. Talvez tenha pensado que o sofrimento forja o caráter ou algo igualmente poético. Mas vou te dar uma coisa, sem você, eu talvez não tivesse me tornado quem sou. Então, parabéns. Diga-me, você alguma vez considerou me contar a verdade? Ou esse sempre foi o plano Z, depois que eu marchasse para a morte como um bom soldadinho?
Os olhos azuis de Dumbledore o encararam fixamente, sem vacilar. Eu queria poupá-lo desse conhecimento. Não era um fardo para uma criança carregar. Harry soltou outra risada, mais alta dessa vez. Me poupe. Você realmente adora essa frase, não é? Que tal pensar assim? Talvez eu não fosse criança quando você me deixou com pessoas que odiavam magia. Talvez eu não fosse criança quando aprendi a me esquivar de frigideiras e a ficar invisível para que Vernon não tivesse desculpa para me bater. Dumbledore fechou os olhos por um instante, sua respiração se tornando uma inspiração lenta. Mas não se preocupe, diretor, disse Harry com leveza, levantando-se. O senhor não precisa se explicar. Eu já entendi tudo. O senhor queria um salvador. Alguém que não questionasse seus planos, alguém humilde e desesperado o suficiente para morrer no momento certo. Foi por isso que o senhor me idealizou e me destruiu. Dumbledore abriu a boca, mas Harry ergueu a mão, interrompendo-o antes que pudesse falar. Não estou zangado, professor, disse Harry com um leve sorriso irônico. Você tentou seu jogo e perdeu. Só isso. Ele se virou para a porta, parando para olhar para trás. A diferença entre nós, Dumbledore, é simples. Você queria que Voldemort fosse eliminado para que o mundo lhe agradecesse. Eu o quero eliminado para que ele não possa me atrapalhar. Não somos iguais. Dumbledore não deu trégua. É mesmo, Albus Riddle? Capítulo 468. É mesmo, Albus Riddle? Harry parou em frente à porta, com a mão ainda na maçaneta. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto enquanto ele se virava, os olhos brilhando levemente à luz do poste. Então, você juntou as peças, disse ele com um tom quase divertido. Gostou do nome? Achei que tinha um certo toque poético. Peguei emprestado os nomes das duas pessoas que mais me prejudicaram e lhes dei a honra de compartilhar meu pseudônimo. Dumbledore inclinou-se ligeiramente para a frente, com as pontas dos dedos pressionadas uma contra a outra. Por que você salvou Bellatrix Lestrange? A expressão de Harry não mudou, mas seus olhos brilharam como uma lâmina capturando a luz. Esse é o seu próximo mistério, diretor? Você está perdendo o jeito. Pensei que já tivesse resolvido isso. Dumbledore não mordeu a isca. Você poderia tê-la deixado ser pega. Em vez disso, você interveio. Sim, eu fiz. Harry deu de ombros levemente. Digamos que foi uma decisão prática. Ela é útil. Por que desperdiçar um recurso? Útil? A voz de Dumbledore era calma, mas havia agora um leve tom de irritação nela. Bellatrix Lestrange é uma assassina, uma fanática. Você imagina que pode conter a loucura dela? Harry soltou outra risada como se a pergunta de Dumbledore o divertisse muito mais do que deveria. Você trouxe Slughorn aqui para farejar quantas Horcruxes Voldemort poderia ter feito, não foi? Não precisava ter se dado ao trabalho. Ele encostou o ombro casualmente no batente da porta. Eu lhe disse no ministério, diretor. Você não precisa se preocupar com elas. Voldemort fez 6. Eu fui o 7º, por acidente. Com o fragmento de alma dele, isso deu 8. Os olhos de Harry brilharam levemente, seu sorriso se alargando de forma perturbadora. 8 não é um número que a magia favorece. Ela o destruiu. Me marcou para sempre. Como você tão poeticamente disse na noite em que me largou na porta dos Dursley. Os dedos de Dumbledore se contraíram levemente sobre a mesa, mas ele não disse nada. Deixe-me poupar seu fôlego, continuou Harry com suavidade. Uma Horcrux era o distintivo de monitor-chefe que ele deixou enterrado em alguma floresta esquecida por Deus na Albânia. Foi assim que ele conseguiu voltar para um corpo. Outra era o diário que ele entregou a Lúcio Malfoy. A terceira foi emprestada a Bellatrix Lestrange, guardada em seu cofre no Gringotts. Sem Bellatrix, seria impossível recuperá-la, não é? A voz de Harry baixou um pouco. Então me diga, diretor, por que o senhor acha que eu salvei Bellatrix Lestrange? Os olhos de Dumbledore se estreitaram ligeiramente. Você pretende usá-la? Usá-la? Harry repetiu baixinho, os lábios se contraindo num leve divertimento. Diretor, o senhor está pensando em rótulos de novo. Sempre tão rápido em dividir as pessoas em ferramentas e tiranos. É o senhor quem fica colocando as pessoas em caixas. Sempre certo de que alguém vai acabar se tornando o outro Lorde das Trevas. Talvez seja porque seu amigo mais próximo se tornou um, não é? Mas vamos esclarecer isso agora. Eu não uso as pessoas. Também não me importo com pureza ou santidade, mas tento evitar o mal sempre que posso. Salvei Bellatrix porque a família dela nunca lhe deu uma chance. Sim, ela fez coisas horríveis, não há como negar. E se Neville a quisesse por vingança, eu não o teria impedido. Mas eu a salvei porque precisava da Horcrux que ela guardava. Eu a peguei. Destruí o fragmento da alma de Voldemort. Fim da história. Os dedos de Dumbledore tamborilaram levemente contra a madeira polida. E você acredita que ela simplesmente o seguirá? Bellatrix Lestrange nunca se curvou a ninguém além de Voldemort. Você gosta de presumir que todos estão de olho no poder, continuou Harry com um sorriso de canto de boca. Deve ser exaustivo. Nem todos querem construir um trono, diretor. Alguns de nós preferem uma cadeira firme e uma vida tranquila. No entanto, você se cercou de poder, disse Dumbledore suavemente. A influência que você exerce entre seus pares. E agora a própria Bellatrix Lestrange. Harry balançou a cabeça lentamente. Um dia desses, diretor, disse ele com leveza, vou desvendar seu segredo. E quando eu fizer, décadas de seus planos meticulosos irão desmoronar como pergaminho velho. Ele inclinou a cabeça. Mas me dê um minuto. Por que você viajou até a Coreia do Norte para salvar Voldemort? Você sabia que assim que ele pisasse em águas desconhecidas, aqueles mestres isolados o destruiriam. E no entanto você deixou esta escola por quase um ano para garantir que ele concluísse seu plano, matasse inúmeros inocentes e criasse milhares de dementadores. É esse o bem maior de que você tanto fala? Dumbledore não hesitou, embora seus olhos azuis tenham se aguçado ligeiramente, como o brilho do vidro captando a luz. Você andou cavando, disse o velho com suavidade.
Mais do que eu esperava. Harry deu uma risadinha discreta, balançando a cabeça. Você me subestima desde o primeiro dia. Essa é a verdadeira piada. Os dedos do diretor tamborilaram 2 vezes na madeira polida antes de pararem. Você acredita que eu agi para preservar Voldemort? Não acredito, respondeu Harry. Eu sei. Não há uma pedra naquele país miserável que você não tenha revirado por causa dele. Por que eu faria uma coisa dessas? Perguntou Dumbledore com um tom enganosamente paciente. Os olhos verdes de Harry brilhavam levemente. Porque você precisava dele vivo. Você o queria mais forte. Um Tom Riddle enfraquecido não conseguiria inspirar o medo necessário. Mas um verdadeiro monstro? Um que obrigaria bruxos e bruxas a recorrerem a você em busca de salvação. Isso sim seria muito mais útil. Dumbledore não falou imediatamente. Seu olhar permaneceu em Harry, como se estivesse avaliando o garoto à sua frente. É isso que você acha que eu fiz da minha vida? Criar vilões para justificar heróis? Harry deu um leve sorriso. Não, não heróis. Apenas você. Você fala como se eu fosse um mestre de marionetes, disse Dumbledore por fim. Garanto-lhe, Harry, que minhas mãos não são tão firmes a ponto de controlar todos os fios. Ah, eu nunca disse que suas mãos não tremiam. Mas tremendo ou não, você anda puxando os cordões desde os tempos de Grindelwald, não é? Os dedos de Dumbledore se curvaram levemente sobre a mesa, mas sua voz permaneceu calma. Voldemort não é uma ferramenta, Harry. Ele é uma consequência. Harry deu uma risadinha. Você é bom em dar desculpas, isso eu admito. Mas você se atrapalhou, diretor. Ninguém sai por aí dando voltas no mundo a menos que tenha algo a ganhar. Então, o que era? Queria ver se o Lorde das Trevas conseguiria domar os Dementadores? Ou estava torcendo para que ele falhasse para que você pudesse voltar como o herói? Basta, disse Dumbledore, a suavidade de sua voz não conseguindo disfarçar a firmeza por trás dela. Harry arqueou uma sobrancelha. Toquei num ponto sensível, foi? Você fala como se entendesse todas as facetas desta guerra, disse Dumbledore em voz baixa. Mas há profundezas que você ainda não explorou. Experimente, disse Harry. Os olhos azuis de Dumbledore não vacilaram. Voldemort buscou poder na Coreia do Norte porque acreditava que isso lhe daria domínio sobre a própria morte. Eu fui para lá porque se ele tivesse sucesso sem ser impedido, nem mesmo você estaria aqui agora. Harry inclinou levemente a cabeça, estudando o bruxo mais velho como se estivesse examinando uma fechadura particularmente teimosa. Então você o salvou para impedi-lo mais tarde. Isso é inteligente. Ou talvez tolo. Mas não vamos fingir que você não tinha escolhas. Você fez as suas. Você fala de escolhas, mas seu caminho não se torna mais luminoso, disse Dumbledore com voz fria. Bellatrix Lestrange está livre por sua causa. O que você acha que seus amigos diriam se soubessem? Ele soltou uma risada sem humor. Ah, o cartão dos amigos. Típico da Grifinória. Eles merecem saber, insistiu Dumbledore. Harry voltou-se para a porta, seus dedos roçando a maçaneta. Eles já fazem isso, disse ele suavemente. Ao contrário de você, eu não sou quem guarda segredos. Ele abriu a porta com um leve rangido e olhou por cima do ombro, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Diga olá para Grindelwald por mim. Sem esperar por uma resposta, saiu, deixando a porta se fechar atrás de si com um clique silencioso. Capítulo 469. Harry bufou ao entrar no corredor. Seu maxilar se contraiu e seus dedos se fecharam levemente antes de ele os enfiar nos bolsos. Ele não tinha dito nem metade do que pretendia, e isso o incomodava. Ainda não é o suficiente, murmurou baixinho. Harry, a voz de Nigel falou fracamente em sua mente e isso foi metódico. Você desvendou completamente os planos de Dumbledore. Harry balançou a cabeça, os lábios se comprimindo em uma linha fina. Não mencionei o que extraí das memórias de Voldemort. Eu poderia tê-lo pressionado com mais força. Mas me deixei abalar. Nigel respondeu com voz calma. Você ficou abalado porque percebeu o que aconteceria se ele tivesse sucesso. Ele não teve. Os dedos de Harry se fecharam com mais força nos bolsos. Não sei se isso é reconfortante, Nigel. Você deveria achar isso. Ele calculou mal. Você não. Harry ficou em silêncio por um instante, com o maxilar tenso. Ele ainda não tinha certeza se Rony, Hermione e Neville haviam sido manipulados pelo velho. Dumbledore era capaz disso. Seria uma atitude bem grifinória justificar a interferência para o bem maior. Ele ainda não podia provar, então não os acusaria. Ainda não. As evidências sugeriam isso, mas o estado de Neville mostrou um resultado diferente do de Ron e Hermione. Confundo de longa duração. Origem, desconhecida. Harry acabou por quebrá-lo, mas a questão permanecia. Por que Dumbledore conjuraria algo assim e o deixaria ativo por anos? Ele até mencionou os pais de Neville de propósito durante o encontro, esperando para ver se isso incomodaria o velho. Mas Dumbledore não se abalou. Nem um tremor, nem o menor sinal. Isso ou não significava nada, ou significava que a máscara de Dumbledore era polida demais para se quebrar. Quando Harry entrou na sala precisa, o lugar já estava repleto de movimento. Toda a equipe estava lá, em duplas ou circulando bonecos de treinamento animados, com feitiços crepitando e ecoando fracamente no espaço encantado. A história passou correndo com o espelharmos rápido direcionado a Tracy, que contra-atacou com o movimento displicente de sua varinha que fez a jovem Greengras girar. Boa tentativa, diabinha, disse Tracy enquanto a história se levantava rolando, sacudindo a saia. Na próxima vez respondeu a história com um sorriso astuto. Os olhos de Harry percorreram a sala. Draco guiava Lavender por uma série de posturas de bloqueio perto do canto, corrigindo sua pegada com a calma paciência de alguém que já havia feito isso centenas de vezes. Hermione estava do outro lado, duelando com Meghan com movimentos rápidos e precisos que não deixavam margem para erros. Um leve estalo de faísca surgiu quando seus feitiços colidiram no ar. Susan foi a primeira a vê-lo. Já era hora de você aparecer, disse ela, jogando a trança por cima do ombro. Pensamos que você finalmente tinha desistido de nós.
Harry deu um sorriso irônico ao entrar. Nem pensar. Alguém tem que impedir que vocês fiquem moles. Suave? Pansy se virou, interrompendo sua partida com Gina, e arqueou uma sobrancelha. Veremos. Quer provar? E com prazer, disse Harry. Ele tirou o hobby de cima e o jogou em uma cadeira vazia, arregaçando as mangas até os cotovelos. Quem é o primeiro? O grupo trocou olhares como se todos estivessem esperando que alguém dissesse aquilo. Então Luna, sempre despreocupada com hesitações, deu um pulo à frente. Estivemos conversando, disse ela com ar despreocupado. Queremos lutar contra você, Harry. Todos nós. Para ver se conseguimos derrotar Voldemort juntos. Os olhos de Harry se estreitaram ligeiramente enquanto ele os estudava, esperando que alguém se encolhesse ou desse uma risada. Mas ninguém fez nada. Até mesmo a Astoria, parada de lado, parecia extremamente séria. Vocês estão falando sério? Perguntou Harry, observando os rostos ao seu redor. Daphne cruzou os braços, a voz fria, mas firme. Estou falando sério. Considere isso um teste. Tracy deu um leve sorriso irônico. Digamos que é uma espécie de seguro, caso precisemos enfrentá-lo juntos algum dia. Melhor descobrirmos agora se temos o que é preciso. Neville acenou brevemente com a cabeça. Os lábios de Harry se curvaram num pequeno sorriso. Muito bem, então. Vamos ver se vocês realmente conseguem derrotar Voldemort. Isso provocou uma onda de sorrisos em todo o grupo. Excelente, respondeu Blythe preguiçosamente do canto. Isso significa que podemos dizer que derrotamos o Lorde das Trevas se conseguirmos? Só se você sobreviver aos primeiros 5 minutos, disse Harry, arregaçando as mangas um pouco mais. Mas eu não contaria com isso. Ah, não sei, respondeu Pansy com uma risada leve. Somos muitos. Talvez o número faça alguma diferença. Números não significam nada se você não sabe como usá-los, retrucou Harry, entrando no espaço vazio. Vamos tornar isso interessante. Vocês têm 5 minutos para se coordenarem. Depois disso, eu vou atrás de vocês. A Astoria deu um pulo para frente com um sorriso radiante. 5 minutos? É tudo o que precisamos. Susan inclinou-se para Hannah e murmurou em voz alta o suficiente para Harry ouvir. Provavelmente devemos tentar um nocaute rápido. Caso contrário, ele vai nos eliminar uma por uma. Você está presumindo que ele não vai fazer isso de qualquer maneira, murmurou Hannah em resposta. Já está traçando uma estratégia? Provocou Harry. Ótimo. Você vai precisar. Muita conversa fiada, disse Gina, girando a varinha entre os dedos. Espero que esteja preparado para cumprir o que promete. Não preciso ter esperança, disse Harry com naturalidade. Eu crio a minha própria esperança. Muito bem, Potter, gritou Draco com um leve sorriso irônico. Mas não chore quando te esmagarmos. Harry deu uma risadinha enquanto se posicionava no centro da sala. Vou tentar conter as lágrimas. O grupo se reuniu rapidamente, as vozes baixando enquanto começavam a discutir planos. Harry ouviu alguns trechos. Hermione insistindo para que o cercassem, Susan sugerindo o uso de feitiços de atordoamento em dupla, Neville murmurando algo sobre proteções mágicas. Faltam 2 minutos, gritou Harry com os braços levemente cruzados enquanto os observava se movimentarem rapidamente. Você está gostando demais disso, disse Daphne secamente, olhando por cima do ombro. Gosto de observar as pessoas pensarem sob pressão, respondeu Harry. Isso me mostra onde elas vão ceder primeiro. Arrogante, murmurou Tracy com um leve sorriso irônico. Confiante, corrigiu Harry com leveza. Os 5 minutos terminaram, e Harry girou os ombros antes de dar um passo à frente. O tempo acabou. Vamos ver se você tem mais barulho do que mordida. Hermione foi a primeira a agir. Um protego máxima. Certeiro surgiu, uma cúpula brilhante se expandindo para cobrir a formação. Os demais ergueram suas varinhas sem hesitar, sua magia fluindo em conjunto enquanto reforçavam o protego de Hermione. O escudo cintilou mais forte, mais espesso do que qualquer esforço individual, pulsando levemente enquanto seu poder combinado se estabilizava. Eles vinham treinando juntos desde o primeiro ano, e isso era evidente. Não eram mais crianças inexperientes se atrapalhando com os movimentos das varinhas. Harry ergueu a varinha e a mão livre, apontando em direções diferentes. Com um movimento rápido do ar para baixo, um raio cortou o ar e atingiu a cúpula. O escudo protetor tremeu violentamente com o impacto, as runas cintilando fracamente antes de se estabilizarem novamente. Um brilho secundário ondulou pela barreira enquanto Susan e Daphne teciam amuletos de reforço nela. Ele deu um passo à frente, sua varinha descrevendo um arco complexo. Ventus Viperis. Um ciclone giratório de vento cortante saiu de sua varinha, lâminas de ar espiralando para dilacerar as bordas do escudo. Glacius Fractura. Neville retrucou, congelando o ciclone no lugar e despedaçando-o com uma estocada afiada de varinha. Estilhaços de gelo caíram inofensivamente pela sala. Harry não hesitou. Sua varinha apontou para a esquerda. Feriu. Um feitiço carmesim pulsante e irregular atingiu o chão sob a cúpula, enviando uma onda de choque para cima. A barreira protetora vacilou enquanto rachaduras se espalhavam por sua superfície. De fim do tria. Tracy exclamou, 3 raios de magia cortante interceptando o feitiço de Harry no ar e dissipando sua energia antes que o atingisse. Ginny saiu correndo de trás da barreira. Encarcerou-os. Cordas chicotearam em direção a Harry como víboras atacando. Ele girou a varinha. Ignis Serpens. Uma serpente de fogo irrompeu da ponta e queimou as cordas, sibilando enquanto se enrolava no ar. Com um movimento casual, Harry a lançou em direção a Gina. Protego. Neville interceptou com um poderoso amuleto de escudo, fazendo com que a serpente flamejante se despedaçasse numa chuva de faíscas. Hannah gritou, Petrificus Totalus. Harry desviou-se bruscamente, o feitiço dela passando a centímetros dele, e apontou a varinha para o teto. Lápide Plovia.
Pedras irromperam do teto, caindo sobre o grupo. Wingardium Leviosa! Gritou Hermione, redirecionando as pedras no meio da queda e arremessando-as de volta em Harry num movimento fluido. A mão livre de Harry estendeu-se rapidamente, os dedos se curvando. As pedras congelaram no ar e depois se desfizeram em pó inofensivo. Criativo, disse ele com leveza. Blythe e Nott correram para os flancos de Harry. Confringo! Gritaram em uníssono, lançando rajadas gêmeas em sua direção. Harry girou, a varinha apontando para cima. Vórtice! Um vórtice de ar rodopiante rompeu, engolindo seus ataques e explodindo para fora, forçando-os a cambalear para trás enquanto seus cabelos chicoteavam seus rostos. Arden Stella! A voz de Pansy cortou o ruído enquanto uma chuva de flechas em chamas caía em direção a Harry. Deflecto! Ele girou sua varinha em um círculo fechado, as flechas ricocheteando inofensivamente em uma esfera invisível de magia. A história veio por trás dele, pequena, mas veloz. Estupefaça! Sem olhar, Harry apontou a varinha para trás. Aqua Draconis! Um jato de água serpentino jorrou de sua varinha, derrubando-a e fazendo-a deslizar pelo chão. Astoria riu enquanto se levantava rapidamente. Quase te peguei. Quase não basta, respondeu Harry com um sorriso irônico. Agora, Hermione ordenou. Ataquei-no. O grupo entrou em ação com magia irrompendo de todos os lados. Atordoamentos, amarras, fogo, gelo, uma sinfonia de maldições convergiu sobre Harry como uma estrela em colapso. Expulso. Arredondando o ímpeto. Flagrante. Opugno. Harry se movia como água, sua varinha um borrão. Protego Totalis. Um escudo que o envolveu por completo desviou a primeira onda de maldições. Ele bateu o pé no chão. Terra espina. Espinhos de terra irregulares irromperam do chão, obrigando Susan e Meghan a recuarem num salto. Expelliarmus! Ginny gritou novamente, desta vez com um movimento rápido da varinha. Harry respondeu com um gesto desplicente. Finito. Seu charme desarmante se dissipou na metade. Luna exclamou suavemente, avis máxima. Uma nuvem de enormes pássaros negros irrompeu de sua varinha e disparou em direção a Harry, suas asas cortando o ar como facas. Incêndio Fluctus. Chamas surgiram da varinha de Harry em uma onda espiral, engolindo o bando no ar. Penas chiaram e se desfizeram em cinzas. Fumaça subiu no ar enquanto as penas crepitavam. Não o deixem respirar, gritou Hermione. Agora. Daphne e Tracy o cercaram, com as varinhas erguidas. Serpensortia. Duas víboras gêmeas saltaram de suas varinhas, mostrando as presas ao atacar. Glacius. A varinha de Harry brilhou, congelando as serpentes instantaneamente. Com outro movimento ele as estilhaçou em fragmentos de gelo. Neville, movendo-se mais rápido do que o esperado, gritou, Vini Tenebrae. Vinhas escuras surgiram do chão, tentando prender as pernas de Harry. Incísio. Um golpe mágico afiado o separou antes que o alcançassem. Capítulo 470. Eles lançaram feitiço após feitiço, uma saraivada atrás da outra. Raios mágicos vermelhos, azuis e dourados cruzavam a sala, iluminando o ar como fogos de artifício. Mas Harry se movia como se tivesse ganhado um par extra de olhos, atrás da cabeça, sob os pés, em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada maldição e feitiço lançado em sua direção ou desviava, era contornado ou ricocheteava com um movimento rápido de sua varinha. O chão de pedra estava chamuscado em alguns pontos, as paredes rachadas por explosões perdidas. Poeira e entulho caíam incessantemente enquanto pedaços do teto desabavam. Harry nem parecia ofegante. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele se esquivava de um golpe estuporante, fazendo-o atingir a parede inofensivamente. Do outro lado, seus amigos ofegavam, espalhados em um amplo arco, com as varinhas em punho, mas apertando-as com força devido ao cansaço. Pelos testículos de Merlin, será que ele sequer sangra? Blythe murmurou, enxugando o suor da testa. Tracy lançou-lhe um olhar, mas também respirava com dificuldade. Não comece a choramingar agora. Os olhos de Hermione percorreram o chão rachado e o ar denso ao redor deles. Ela inspirou profundamente ao perceber algo. Oh, não! O sorriso de Harry se alargou um pouco. Tarde demais. A poeira que rodopiava no ar mudou repentinamente de direção. Girou mais rápido, convergindo em ondas densas até que a sala pareceu ganhar vida com partículas em movimento. O grupo mal teve tempo de reagir antes que a poeira endurecesse, compactando-se em paredes de pedra irregulares que se enrolavam ao redor deles como as pétalas de uma flor que se fecha. Harry! Susan exclamou, tentando lançar um feitiço de redução contra a rocha que se aproximava. O feitiço falhou inutilmente contra a superfície lisa. Isso não é justo, Potter! Gritou Pansy, esbarrando em Daphne enquanto procurava uma abertura na pedra. Não é exatamente para se jogar limpo numa briga, respondeu Harry preguiçosamente. Ele se aproximou com as mãos cruzadas atrás das costas como se tivesse todo o tempo do mundo. Qual é o seu plano agora então? Neville apontou sua varinha para o teto. Reducto. A explosão sacudiu a câmara, mas não chegou nem a lascar o revestimento de pedra. Na verdade, foi Shokin gritou, espongifiquem. A pedra ao redor deles amoleceu sob o feitiço, adquirindo uma textura emborrachada que cedeu sob o próprio peso. De findo. Luna continuou, cortando a rocha amolecida com o movimento preciso de sua varinha. Rachaduras se abriram na superfície enquanto lascas começavam a se desprender. Mas antes que pudessem encontrar uma saída, a varinha de Harry moveu-se em uma espiral rápida e precisa. Uma nuvem de poeira densa e pesada subiu ao ar, acumulando-se mais rápido do que eles conseguiam reagir. Os fragmentos de rocha que haviam cortado se inverteram, fundindo-se novamente como argila. A massa amolecida endureceu em segundos, aprisionando-os completamente.
Dessa vez, não havia mais nenhuma brecha para explorar. A pedra os envolvia em um único bloco sólido, selando até as menores frestas. Apenas gritos abafados e os sons surdos de socos e feitiços contra o interior chegavam aos ouvidos de Harry. Ele exalou pelo nariz, divertido. Bem, isso foi anticlimático. Com o movimento da varinha, ele interrompeu o fluxo de poeira e deixou o ambiente se acalmar. Grãos soltos caíram suavemente no chão. O som estranhamente alto na quietude repentina. Harry deu um passo para trás e examinou a enorme rocha como se fosse um projeto de arte que tivesse dado um pouco errado. Lá dentro, o grupo não se entregava facilmente. Fracos estrondos ecoavam quando alguém, provavelmente Susan, golpeava o interior com uma maldição explosiva. Isso demonstrava a habilidade deles. Usar uma magia tão perigosa em um espaço confinado geralmente era pedir para ter problemas, mas Susan, e alguns outros, haviam aprendido a modificá-la, concentrando a força para que a explosão atingisse o alvo como uma lança precisa, em vez de uma explosão caótica. A voz de Tracy chegava fracamente através da pedra, suas palavras confusas, mas o tom inconfundível. Seu idiota arrogante. Deixe-nos sair. Não se preocupe, Tracy, disse Harry. Vocês queriam ver se conseguiam derrotar Voldemort. Considerem isso a resposta. Mais gritos abafados responderam, seguidos pelo leve crepitar de fogo mágico. Alguém, Hermione, pelo som, vociferou uma série de encantamentos em rápida sucessão. Faíscas voaram das bordas da rocha, mas nada mais. Harry se agachou um pouco, sorrindo de canto enquanto batia na lateral da pedra. Vocês estão gastando muita energia aí dentro. Se isso fosse uma luta de verdade, já estariam todos exaustos. Potter, a voz de Draco trovejou fracamente através da barreira. Lutem limpo. Justo? Pensei que já tivéssemos abordado esse assunto, respondeu Harry secamente. Lutas justas são para quem quer perder. Um estalo seco ecoou quando Ginny tentou mais uma maldição redutora. A rocha tremeu levemente com a explosão, mas permaneceu firme. Desista, disse Harry com leveza. Você não tem nenhum orifício para respirar, e estou começando a me preocupar que você sufoque se eu te deixar aí dentro por muito tempo. Harry James Potter, seu absoluto. A voz de Hermione foi interrompida quando alguém, provavelmente Daphne, disse para ela poupar o fôlego. Harry bufou e acenou preguiçosamente com a varinha. A pedra se partiu como uma laranja, grandes fatias se abrindo e se desfazendo em pó que se espalhou pelo chão. O grupo se espalhou em meio a uma confusão de membros com as varinhas firmemente empunhadas. A maioria estava empoeirada, com os cabelos espetados em ângulos estranhos por causa da estática no ar. Astoria saltou até ele, completamente indiferente à poeira que lhe cobria as bochechas. Isso foi genial. Nem vi quando você começou a juntar as pedras. Você simplesmente... Ela fez gestos giratórios com as mãos e depois bateu palmas. Bum! Estávamos fritos. Que bom que você gostou, disse Harry, bagunçando o cabelo dela. Ela afastou a mão dele com um tapa, mas sorriu mesmo assim. Da próxima vez estarei pronta. Claro que sim. Harry ergueu uma sobrancelha para o resto do grupo. Então, encerramos por aqui ou vocês querem uma revanche? Você gostaria disso, não é? Pansy disse arrastando as palavras com os braços cruzados. Você está se divertindo muito nos vendo brigar. Sim, sou, admitiu Harry sem constrangimento. É educativo. Para vocês também. Educacional? Ginny retrucou, ainda um pouco corada da briga. Vocês nos massacraram em 5 minutos. Na verdade, 3,5, corrigiu Harry com leveza. Idiota, ela murmurou. Eles sabiam que Harry havia exagerado na tentativa de humilhá-los e de fato havia. Se ele tivesse pegado leve com eles e os deixado acreditar que apenas a superioridade numérica seria suficiente para derrotar Voldemort, alguns deles teriam morrido em uma luta de verdade. E isso era mais do que ele estava disposto a perder. Melhor quebrar a confiança deles agora do que deixá-los se acomodarem. O resto do semestre passou num piscar de olhos. Slughorn continuou a organizar seus pequenos encontros, ansioso para atrair mais pessoas do círculo de Harry para o seu Clube do Slug. Harry o agradava ocasionalmente, aparecendo apenas o suficiente para conseguir ingredientes raros ou informações comerciais, mas não tinha o menor interesse em passar horas sendo bajulado por pessoas que esperavam se aproveitar de sua fama. A maior parte do seu tempo era dedicada ao treinamento. Entre treinar seu próprio grupo na sala precisa e administrar o clube de duelos para toda a escola, não havia muito espaço para o tédio. Hogwarts estava mais afiada por causa disso. Até mesmo os alunos mais novos estavam executando feitiços com mais precisão e rapidez, e os alunos mais velhos estavam anos-luz à frente de seus colegas. Com a chegada do Natal, o Natal dos Potter estava de volta, maior, mais barulhento e muito mais caótico do que nos últimos 3 anos juntos. A mansão praticamente fervilhava de vida, com música no ar, lareiras crepitando em todos os cômodos e risadas ecoando de um corredor para o outro. A lista de convidados havia crescido e se tornado cada vez mais peculiar a cada edição. Harry caminhava pela multidão. Já havia dançado com Daphne 2 vezes, graças aos empurrões de Astoria, e logo depois foi convencido a girar com Tracy. Astoria o arrastara para a pista pelo menos 3 vezes, tagarelando sobre como iria ensinar aos alunos da Corvinal um ritmo de verdade. Elfos domésticos se misturavam à multidão, liderados por Dobby com um ridículo chapéu carmesim, tagarelando e rindo como se fossem veteranos em festas bruxas. Os centauros permaneciam perto das portas francesas que davam para o jardim, mantendo-se mais reservados, mas observando as festividades com discretos sorrisos. Um pequeno grupo de goblins ocupava um canto da sala de estar, seus olhos aguçados percorrendo o ambiente. A surpresa veio com a chegada dos lobisomens. Lupin os conduziu para dentro. Por um breve instante, a música vacilou enquanto mais de uma mão empunhava varinhas. 2 aurores parados perto da entrada, levaram as mãos aos coldres por instinto, enquanto a lua cheia brilhava intensamente no céu, até que Amélia Bones, perto da mesa de refrescos, ergueu a mão em sinal de advertência. Eles são convidados, disse ela bruscamente.
Abaixem suas varinhas. A tensão se dissipou com murmúrios que se espalharam pela multidão. A conversa recomeçou, embora um pouco mais silenciosa do que antes. Não demorou muito para que o motivo da aparição ousada de Lupin ficasse claro. Entre champanhe e uísque de fogo, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Long Green Pot havia aperfeiçoado uma poção supressora de licantropia. Supressão total. Sem luas cheias, sem transformações, sem risco de perder o controle. O anúncio foi sutil. Daphne o mencionou discretamente em uma conversa com Griselda Marchbanks, e a partir daí a notícia se espalhou, mas o efeito foi tudo menos sutil. Para muitos foi como uma mudança sísmica. Lobisomens entrando livremente em uma festa sem medo de uma varinha em suas costas? Impensável no Natal passado. Agora era realidade. Em 24 de dezembro de 1996, era lua cheia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.